importantes nesse, Universo. nesse conhecimento de desenvolvimento de pessoas, de autoconhecimento. Então, pessoas incríveis, a gente tem falado muito deles, onde a gente vai conversar, onde a gente vai fazer visitas. A referência nacional e internacional, dá para se dizer que vocês são. Então, para nós é uma honra, é um momento bem importante para nós estar com vocês, ter também as pessoas daqui, tendo acesso a esse conhecimento que vocês vão estar passando. Então, o dia de hoje é o dia então de mente aberta, xícara vazia, deixar a xícara vazia, tirar o que que não, daqui a pouco, o que que não, qualquer coisa que venha a prejudicar esse conhecimento que vocês não estão recebendo hoje, né? E esse vai ser, digamos, um momento de início de uma nova jornada, que eu acredito que vai ser bom para todos. A gente busca bastante esse desenvolvimento das pessoas, né? Esse que é o que faz nosso coração bater forte. Então, mais ou menos por aí que a gente gostaria de dar as boas-vindas para vocês. E assim que o Márcio quiser iniciar, né? Acho que o pessoal vai acabar entrando daqui a pouquinho mais, alguns se atrasam, mais ou menos por aí. Eu posso falar um pouquinho antes do Márcio, daí de repente apresento ele, Fábio, pode ser? Sim, Pode. sim, sim. Fábio Bel. Então, primeiro eu queria agradecer também a presença de todos vocês. Para a gente foi uma alegria. A gente acho que nunca ia conhecer Frederico Westphalen, acho que Passo Fundo, o Márcio já foi. E nós estamos aí nessa segunda jornada. Provavelmente vai ser a última turma em Frederico, né? Mas que a gente foi porque a Bel se apaixonou pelo meu marido, viu, Fábio? Ela se apaixonou pelo Sim. e ela falava comigo a primeira vez que ela queria fazer enneagrama do Márcio, e ela queria e queria e queria. Então eu fui obrigada conversar com ela já vinha conversando, e ela veio de Frederico Westphalen fazer o curso do Márcio aqui em Florianópolis, participou do enneagrama e ela mega, ultra, super apaixonada, levou para Frederico, por amor a Frederico a primeira vez, ela liberou todas as comissões dela, botou para levar esse curso, porque ela queria levar, e lá fui eu e o Márcio para Frederico conhecer Frederico Westphalen e dar esse curso em novembro. Fez a cabeça do marido que está apaixonado também agora pelo Márcio, né, Fábio, que está fazendo a formação de analista, mas eu abracei a causa deles, eu sou sócia, para quem não me conhece, esposa do Márcio há 29 anos, diretora de expansão, faço o trabalho de expansão mesmo do projeto do Márcio e abracei, principalmente por liderança feminina humanizada, né, Bel? E daí juntas, junto com a Mara, que não está aqui, que é a nossa gestora executiva, montamos, claro, nós não, o mérito todo foi da Isabel e do Fábio, a primeira turma em Frederico, e agora eles estão, então a gente tem muita alegria e honra deles estarem promovendo essa segunda e provavelmente última turma, que a gente está fazendo uns outros planejamentos aí em Frederico. E daí aqui agora eu queria apresentar o Márcio para vocês, porque realmente ele Ah, mas antes queria dar um aviso para vocês, gente. Câmeras abertas, se puderem. Eu dou curso no STJ, eu dou curso, às vezes tem 100 pessoas, então se puderem, abre as câmerazinhas pra gente ver. Se vocês não abrem as câmerazinhas, ó, o Roberto abriu, tá lá mexendo na barba, a gente pode pensar que vocês estão tomando chimarrão e fazendo careta pra gente, porque não é aí que todo mundo toma chimarrão, assim? Então, É. mas se puderem, a gente é super à vontade, pode pegar uma taça de vinho, comer um ovo com pão. Isso, obrigada, Rose! Olha, a Rose abriu lá a câmera pra gente. Perguntem, o Márcio é super à vontade. Não tem problema se eu estiver jantando, estiver comendo. É bom vestido, né? Mas daí vocês podem realmente ficar à vontade de abrir a câmera aqui. Nós temos o Instituto que fundou em 1995. Hoje nós estamos dentro das grandes empresas. Hoje nós somos mentores de pessoas. O Márcio criou 4 enneagramas, então vocês vão estar com o mestre dos mestres. Se alguém já ouviu falar do Márcio, realmente. Eu conheci o enneagrama com 15 anos, eu tenho 51, são 36 anos já na caminhada. O Márcio também tem mais de 30 anos de experiência, criou 4 enneagramas, fundou a Associação Brasileira de Enneagrama aqui no Brasil junto comigo, mas nós fomos lá. O Márcio deu uma palestra nos Estados Unidos antes do Jô Soares, em 2004.
foi para o Jô Soares, a gente trouxe a Associação Internacional para cá. Nós temos realmente, como o Fábio disse, umas grandes andanças aí. Demos esse curso em mais de 30 países, não, foram 28 países. A gente já fazia um trabalho fora dos países, a gente deu trabalhos em vários países, Europa, América do Sul, onde a gente levava o conceito do autoconhecimento, muitas vezes levando as pessoas daqui, né? Daqui do Brasil, a gente tinha um projeto chamado Viagens Guiadas, então a gente ia para lá. Fora ano passado que a gente foi a convite dos Estados Unidos dar uma palestra lá mesmo. E ele vai falar como é que ele criou essas 4 enneagramas e hoje vai mostrar para vocês o que é esse novo método. O Márcio sempre foi disruptivo com o enneagrama, então ele hoje ele sempre trouxe neurociência, bioquímica das emoções, sempre informações para comprovar que o Enneagrama é uma das ferramentas mais poderosas do mundo, que ajuda a gente a ter compaixão, mais prosperidade, porque quando tu compreende as outras pessoas, tu vai conseguir fazer melhores negócios, mas principalmente mais felicidade. Eu digo que a gente está casados há 29 anos e parte do nosso amor foi recheado com o Enneagrama. Acho que se a gente não tivesse Enneagrama, né, amor? Não sei se a gente estaria junto até hoje, porque nós dois somos muito fortes, muito poderosos no que a gente faz e muito especiais também. E a gente tem gostos, tem bastante autoestima, poder pessoal, e a gente sempre utilizou o Enneagrama para balizar e fazer a gente mediar as nossas diferenças. Então, eu espero que vocês aproveitem. Isso não é só. Nós estamos. Realmente é uma aula diferenciada, vocês têm, e vocês têm a oportunidade, viu, de perguntar, abrir o microfone. Então, não joguem isso fora. Um dos maiores investimentos que eu fiz na minha vida foi psicoterapia. Eu sou uma psicoterapeuta hoje, mentora, e foi um dos maiores investimentos que eu fiz, tanto na minha vida quanto do Márcio. A gente não para de estudar nunca. Nós estamos nesse momento inseridos num projeto de neurociência. E isso transformou a nossa prosperidade e principalmente também a nossa felicidade. E nosso trabalho de gestão de pessoas, nossos colaboradores amam trabalhar com a gente, nossos analistas, hoje ele forma professores de Enneagrama e analista. Então, Márcio Schutz, meu marido, vai lá e arrasa, que eu tô recebendo uma ligação aqui, já vou atender. Vai lá. E no final eu vou falar depois. Obrigada, Bel, obrigada, Fábio, viu? Obrigada, Fá. Então, gente, muito obrigado também, Isabel, obrigado, Fábio. Então, a Fabrícia colocou muito bem, a Fá colocou muito bem. Essa é uma modalidade de palestra, diferentemente de uma palestra no Google, por exemplo, no YouTube, desculpe, onde você não tem, o máximo que você interage é no chat aqui. Você tem, como a Fá falou, a possibilidade de interagir aqui mesmo, abrir o microfone, fazer pergunta, ou até, se não quiser interromper, além de raciocínio, bota no chat, eu estou com o chat aberto aqui, e aí a gente já pode perceber o que está acontecendo e já incluir esse contexto, principalmente nesse sentido, contexto. Eu vou estar trabalhando alguns contextos que são do desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, autorrealização, o tema da felicidade, né, como a gente já vai trabalhar já de início agora, e também aspectos relacionados ao profissional, né, gestão de pessoas, como entender. O guarda-chuva maior disso tudo, nós podemos dizer assim, é dar ferramentas que te ajudem a entender um pouco mais sobre as diferenças entre as pessoas. O tema é relativamente simples, na verdade. A gente já sabe que as pessoas são diferentes. É ou não é? Quem tem dois filhos ou mais aí, né? A Isabel tem dois filhos, né? A mesma educação, mesmos valores. O que é atraente para um não necessariamente é atraente para outro, né? O ritmo é diferente, os gostos são diferentes. E aí? E aí nada, é isso mesmo, entende? As pessoas são diferentes, elas percebem a realidade de forma diferente e elas têm recursos para lidar com os seus problemas também de forma diferente. E é muito do que eu quero conversar com vocês hoje aqui, né? Exatamente sobre esse tema. Mas, volto a dizer, fiquem abertos, fiquem expostos aí a qualquer coisa, colocar no chat aqui, está aberto o chat, ou abrir o microfone e conversarmos, tá? Então, eu tenho 3 objetivos básicos com essa palestra com vocês, rápidos, né? Uma palestra rápida e tal, para vocês entenderem o contexto e, porventura, estarem com a gente lá em Frederico. O primeiro deles é o seguinte, é a gente ter e te ajudar, hoje já, a manifestar o que eu chamo a melhor versão de si mesmo, certo?
Muito se fala hoje em dia, e nós somos partícipes dessa fala, de desenvolvimento da inteligência emocional, que é o tema que ele vai trabalhar já já. Mas o desenvolvimento da inteligência emocional, ao meu ver, só é relevante se te proporciona manifestar a melhor versão de si mesmo. E a melhor versão de si mesmo não é outra coisa. Nós, principalmente a gente que é geração X, pessoa mais jovem está um pouco noutra batida, mas a gente que é geração X tem uma situação que a gente foi educado, parece que para ser outra pessoa, para se comportar de uma maneira X, para se agir de uma maneira, querer coisas, pensar de uma coisa, um modelo, certo? Um modelo. Né? E facilmente nos agremiamos com pessoas que pensam da mesma forma, têm os mesmos valores e assim por diante. Mas não foi escolha nossa, nós estávamos num contexto assim. E quando eu falo manifestar a melhor versão de ti mesmo, não tem a ver com essas demandas externas. Tem a ver com a tua autorrealização. Aquilo tem sentido e significado para você, certo? E quando você reconhece o teu jeito de lidar com a vida, reconhece o que você veio buscar. Muitas pessoas às vezes perguntam para a gente, né? Também, né, Isabel e o Fábio, né? A gente como analista, tal, essas questões, Márcio, qual que é? Queria saber qual é a minha missão de vida, né? Em algum momento essa pergunta se torna importante. Queria saber qual é o meu propósito maior, né? Eu vim para esse planeta para quê, né? Só para comer, construir patrimônio, trabalhar, casar, ter filhos, né? Não pode ser só isso. É verdade, não pode ser só isso. E muito que a gente vai falar atende e te ajuda a ter uma resposta para isso, certo? De fato, se você está desalinhado, está longe dessa melhor versão de ti mesmo, eu já vou mostrar isso, você vai começar a sentir a vida pesada. Não é à toa que nós estamos vivendo uma crise de depressão no planeta, certo? Nunca tivemos tanta gente com tanta dificuldade de se reconhecer e ter sentido e significado nas coisas. Por quê? Porque ficamos buscando por muito tempo modelos externos de como deveríamos agir, modelos externos do que nos traz felicidade, modelos externos, e esquecemos de olhar para a pessoa que é a mais importante nesse processo todo, você. Então a pergunta-chave aqui é: qual é o teu jeito de resolver as coisas? Qual é o teu jeito de buscar felicidade? E eu vou dar ferramentas hoje de você perceber isso, porque não é uma pergunta relativamente fácil, né? É uma pergunta difícil. Qual é o teu jeito de lidar com as coisas? Né? Qual é a tua estrela maior? Meu Deus, e agora, né? Então, como é que a gente reconhece isso? Eu já vou dar uma dica. Tem que fazer sentido e significado para você. Não pode ser que a melhor versão de ti mesmo seja uma coisa que se te angustie. E é normal, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Esses dias eu imprimi assim, até vários bilhetinhos assim, com a palavra disciplina. Eu tinha que fazer algumas tarefas que são meio chatas e tal, mas eu tinha que terminar. Bem-vindo ao planeta Terra, né? Ser adulto é isso mesmo. Tem que fazer umas coisas que não necessariamente a gente gosta. E eu botei assim para lembrar assim, disciplina, disciplina, disciplina. Mas, vou sendo bem honesto, já para dar o tom da música. Se eu tiver que ser uma pessoa top de linha na disciplina para dar certo na minha vida, cara, como diz o gaúcho, foi o boi com a corda. Perdi, entende? Não vai rolar dessa forma. Márcio, mas você não pode, de repente, fazer um curso de organização do tempo, fazer um treinamento, não sei o quê, e força de vontade. Gente, esse papo é muito bonito para quem tem, quem tem disciplina. Mas quem não tem, lembre-se da velha máxima, quem não tem cão, caça com gato. Ou como gato, como diz, né? Ou seja, talvez esse não seja o meu jeito, eu tenho um outro jeito de funcionar, um outro jeito de ter resultados, um outro jeito de buscar soluções para minha vida e um outro jeito de buscar minha felicidade. E esse meu jeito tem que atender elementos que estão em mim. A palavra, nós vamos falar muito da palavra autorrealização. Auto eu, auto, meu e realização. Nós, geração X, vivemos um processo de muita realização. Nós fomos jogados a um mundo de realização. Nós temos que estudar, ter uma carreira, construir patrimônio, é, constituir família, não é assim? Ó, tudo externo, realizações. Não, o cara tica, né? Já assim, já plantei uma árvore, já tenho um filho, já comprei a casa, né? Ó, tá tudo aí, né? Mas são realizações, não necessariamente o ato de conquistar essas realizações, e não há nada mal com elas, te deu no processo a autorrealização. E se não deu, o que acontece é que mesmo ticando parece que tem um vazio.
Parece que não tem uma coisa errada. Parece que eu estou vivendo a vida de outra pessoa. Muitas pessoas falam para isso, para gente. Pessoas que estão buscando transição de carreira. Porque, cara, fiz isso, tal, tal, me formei, sou médico, tal, tô 20 anos de carreira, e, cara, no momento, fazendo, cara, aquilo que me fazia bater o coração não me bate mais. Interessante, né? A tua bússola não é mais interna, ficou externa, buscando coisas externas. Em algum momento você se distanciou da pessoa mais importante na sua vida. Olha que interessante. Qual é a pessoa mais importante na sua vida? Você. Eu entendo que você possa amar de forma incondicional os seus filhos, e aí por diante, não há nada mal com isso, mas se você não se amar o suficiente, tudo que a gente vai falar aqui não vai servir para você, vai servir só para os outros. Tem que servir para você. Para quê? Para exatamente a gente cumprir com esse objetivo que eu digo que é te ajudar a manifestar a melhor versão de si mesmo. Então, esse é um dos objetivos aqui. Rapidamente com a gente vai dar algumas ferramentas nesse sentido para a gente ter alguns insights nessa direção, principalmente uma condição de linha de raciocínio. Segundo objetivo, ampliar a compreensão sobre as diferenças entre as pessoas. Isso é extremamente útil no casal, né? E a gente fala muito isso, né? A gente estava, por exemplo, trabalhando recentemente com a gente no final aqui a Isabel e o Fábio vão deixar no grupo aí um link de um teste para vocês fazerem um teste e identificarem suas competências emocionais. E isso, se você optar por uma versão profissional desse teste, te dá um laudo de que a gente chama em análise SWOT, mostrando seus pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças do teu perfil. E aí eu costumo sempre dizer para as pessoas com quem eu estou fazendo esse assessment, né, essa devolutiva de que saiu no teste, explicando, ó, leva para casa isso e mostra para tua esposa, mostra para o teu marido. Por quê? Para que eles entendam como você funciona. Só entendendo como você funciona que eles vão poder te respeitar. Faz sentido? O que a maior parte das pessoas pensa? Ah, se eu fiz, por que o Roberto não pode fazer? Se eu entendi, por que o Álvaro não pode entender? Se eu dei conta, por que... Não é assim? Eu mensuro o outro a partir de mim mesmo, uso a minha própria régua para mensurar o outro. E o que a gente está fazendo aqui é mostrando, não, não, tem jeitos diferentes de funcionar, certo? E esse é o segundo objetivo, é ampliar essa compreensão sobre as diferenças entre as pessoas. Quando a gente amplia a compreensão sobre as diferenças entre as pessoas, a gente de fato começa a fazer algo que, ao meu ver, é extremamente relevante nas relações, que é respeitar o outro. É muito difícil respeitar o outro se eu ignoro o jeito do outro. Pro teu bem, eu estou falando isso, né? Pro teu bem, como? Se esse teu jeito que funciona e dá tanto autorrealização para você, não funciona para mim. Então, não está respeitando o meu limite, o meu jeito de funcionar, o meu jeito de buscar as coisas, o que me faz feliz e que me realiza. Então, para casal, fenomenal. E também, nessa perspectiva de equipe. Quem trabalha em equipe, bota aí no chat, gente, quem trabalha com equipes, quem gerencia equipes, ou quem é empresário, né, para a gente já ir conhecendo um pouco mais de você, bota aí no chat, digita aí e para eu te conhecer. Ou se o interesse teu aqui nessa palestra, mais não, eu quero me conhecer ou me conhecer dentro eu, minha família, meus familiares, já coloca no chat aí, porque eu já vou vendo, já vou dando mais exemplos na direção do teu interesse, tá? Então, segundo objetivo esse, ampliar a compreensão sobre as diferenças entre as pessoas. Nesse sentido, a ferramenta que nós utilizamos, uma das principais, que é o Enneagrama, ela é muito útil, porque ela descreve 9 padrões, 9 perfis. Eu vou falar um pouco sobre isso. E, e a gente começa a perceber que, puxa, tem 8 diferentes de mim aqui, sabe? Que pensam de forma diferente, que tem um jeito diferente de realizar e se autorrealiza de forma diferente da minha, certo? Então, de fato, aquela velha máxima, trate os outros como você gostaria de ser tratado, lembra? É bíblica, inclusive. Significa, em outras palavras, o seguinte: você não gostaria de ser respeitado? Você não gostaria que as pessoas te perguntassem o que você gosta, respeitassem os teus limites, respeitassem o teu jeito de funcionar? Então, logo, trate os outros como você gostaria de ser tratado, respeitando-os. Mas isso é bastante difícil para a maior parte das pessoas se a gente não tem uma ferramenta que ajuda a perceber isso. Ó, a Suzane já colocou, trabalha com 3 sócios, fenomenal. Ou isso para sócios, Suzane, é imprescindível. Muito comum a gente trabalhar com sócios e ter uma sensação de que um está fazendo mais do que o outro, né, pô, uma sensação incômoda, assim, né? Ou eu não penso sobre isso para não me incomodar, ou tem uma sensação
E aí, quando a gente entende o perfil de cada um, a gente começa a entender melhor. Não, são diferentes contribuições. E não dá para a gente falar de contribuições diferentes mensurando por tempo, sabe? E que tipo de entrega. Não, diferentes contribuições. Vamos dar um exemplo simples. Lembra quando a gente estava na faculdade, ia fazer trabalho em equipe, né? Tinha gente que era bom de pesquisar. Cara, pesquisava tudo, tal, tal, elaborava. Tinha gente que era bom de redigir. E tinha gente que era melhor de apresentar. Deixa que eu apresento. Me dá aqui o material que eu apresento. Né? Daí a pessoa que fez a investigação, pesquisa, naquela época a gente fazia pesquisa em biblioteca, coisa que o pessoal da geração milênio não sabe nem o que significa, né? Acha que é um lugar, né, depósito de livros, alguma coisa assim, né? A gente lembra, a gente ia para a biblioteca fazer, né? Tirava xerox e tal. E aí, deu um trabalho danado. E o cara da apresentação, lá em meia hora, matou o trabalho dele. Parece que não é justo. Aí pergunta para o cara que fez o trabalho, que fez toda a investigação: e você, está disposto a ir lá apresentar? Nem ferrando. Só em pensar já me dá um negócio no estômago. Então, que bom que o outro vai fazer, né? Cada um dá o que tem. E aí, tempo não é uma ferramenta muito boa para mensurar. Certo? Eu fiquei 8 horas, outro ficou 2 horas. Depende, né? Se é alguma coisa que você tem dificuldades, né? Melhor que seja outro que faça. Você contribui com o que você tem. A melhor versão de ti mesmo tem a ver com isso. E o outro contribui com o que ele tem. É diferente. No casal, isso é uma máxima muito importante. Para quem tem sócios, como disse a Suzane, também é muito importante. Né? A Rosa também está dizendo que ele liderou uma equipe com o seu marido e é também sócio. Casal CNPJ, né, Rose? Ah, casal CNPJ. Eu sei bem como é que é isso. Eu e a Fá também somos um casal CNPJ. Casal CNPJ é importantíssimo. Isso é muita atenção no mesmo lugar, certo? Um casal que não é casal CNPJ é quem trabalha na mesma empresa, né? São sócios, né, da mesma empresa. O que acontece? Sai do trabalho, vai para casa, mudou. Vou conversar com minha esposa, vou conversar com meu marido, né? Ele é advogado, você é médica, coisa assim. Agora, quando você sai do trabalho e encontra de novo as mesmas pessoas, então não tem para onde fugir, certo? Aí leva o assunto do trabalho para casa, leva o assunto da casa para o trabalho. Não, e aí pode criar até regra, mas não tem jeito, né? A André está dizendo que também é um casal CNPJ, ó, e trabalha com desenvolvimento de pessoas. Maravilha, maravilha. Então, aí, Andréia, vem o terceiro objetivo da nossa live aqui dessa palestra. Então, o primeiro objetivo é te ajudar a manifestar a melhor versão de ti mesmo. O segundo objetivo é te ajudar a ampliar a compreensão sobre as diferenças entre as pessoas, com as ferramentas objetivas nessa compreensão. E o terceiro, principalmente para quem quer trabalhar com gente, seja na gestão de pessoas, né, quem quer ser um analista, ou trabalha como a Andrea já no desenvolvimento de pessoas, RH, liderança, gestão de pessoas, está aqui, ó, te ajudar também a ser um agente de transformação na vida das pessoas. Esse tem sido muito do meu propósito pessoal, nas formações que eu dou, inclusive a Isabel e a Eliane são nossos alunos da formação de analista, já formada, Isabel, é, e o objetivo dessas formações é exatamente esse: ajudar as pessoas a terem ferramentas que ajudem elas a se tornarem um agente de transformação na vida das pessoas, através da inteligência emocional. Esse é o ponto central que nos une, digamos assim, né? Podia ser ajudar as pessoas com a organização financeira. Isso ajuda as pessoas, sem dúvida, né? Se diz uma palestra sobre o assunto achei fenomenal. Mas o que nós fazemos é ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho mais as diferenças entre as pessoas, através daquilo que a gente chama de inteligência emocional. Tema central do nosso trabalho, da minha carreira toda de 30 anos, é o desenvolvimento da inteligência emocional. Inteligência emocional está muito em voga. E o principal tema de estar em voga o assunto novamente vem desse neurocientista que vocês estão vendo aqui, ó, Dr. Antônio Damasio. Porque vejam, não sei se vocês lembram, o tema inteligência emocional já estava por aí nos anos 80, com o Goleman escrevendo o livro Inteligência Emocional. E aí a coisa acendeu, né, protagonizou e depois daqui a pouco sumiu. Outras coisas, coach começou a aparecer, lembra? E aí, e agora recentemente, você vê vários posts, né, 5 coisas que alguém que tem inteligência emocional faz, e aí vai, certo? Por que que deu um reborn aí, né? Termo jovem aí, reborn da inteligência emocional, por conta desse indivíduo aqui, Dr. Antônio Damasio. Dr. Antônio Damasio
ele, no livro que eu vou apresentar para vocês aqui, ó, Os Mistérios da Consciência, ele afirma, através de suas pesquisas com seus clientes e pacientes, que um comportamento é estável quando há uma emoção que ele sustente. Parece simples essa afirmação, mas essa afirmação muda todo o jogo da dinâmica do desenvolvimento pessoal. Porque nós vínhamos todos com ferramentas chamadas ferramentas comportamentais, certo? E várias ferramentas comportamentais como DISC, MBTI, tá, PNL, com foco mais comportamental. E vem ele e comprova que esses comportamentos que nós estamos tentando diagnosticar com DISC, MBTI e tal, esses comportamentos... Vou dar um exemplo. Depois eu vou trazer esse exemplo também. Então, ser organizado. É um comportamento, não é? Ser organizado. O que diz Damasio? Se não houver uma emoção que sustenta esse comportamento, ser organizado, a pessoa é organizada segunda, terça-feira ela já se enrola, quarta-feira ela leva uma bronca, aí ela dá uma ajeitada na quinta-feira e sexta-feira seja o que Deus quiser. Conhece pessoas assim? Né? Aí a pessoa faz um curso de organização do tempo, até melhora uns 3 meses, mas depois cai em tudo do mesmo jeito. Por quê? Porque ela não sustenta aquele comportamento. Agora, quem tem recurso emocional para sustentar esse comportamento é estável, de segunda a segunda. E comportamento estável é aquele, para a gente entender bem aqui o que eu quero dizer, é aqueles comportamentos pelos quais nós somos conhecidos, certo? A Rose é organizada, a Andrea é extrovertida, a Isabel é analítica. Sabe aqueles traços pelos quais nós somos conhecidos? As pessoas já nos dizem, o Roberto é extrovertido, é espontâneo, né? É impetuoso. Esses traços pelos quais nós somos conhecidos, só somos conhecidos porque esse traço é estável, né? Se aparecesse uma vez a cada ano bissexto, eu falei, o cara aí, né? Dormiu do lado errado esse dia aí, acordou diferente, certo? E todo mundo pode ter um dia de fúria. Todo mundo pode ter um dia que eu estou mais calado, um dia que eu estou mais espontâneo, mas isso não te representa. Um dia que eu tiro para faxina e organização, agora a coisa está linda, que maravilha, certo? Mas é um ano uma vez a cada 3 anos, sabe? Não te representa. Todo mundo pode ter um ponto fora da curva, mas o que a gente está falando é comportamento estável. Então, o Damasio comprovou, esse neurocientista, que até no curso, quem tiver com a gente em Frederico, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Trago também as comprovações científicas que ele trouxe, quais foram as pesquisas que ele trouxe, que é interessantíssimo entender isso para quem tem esse interesse mais profundo. No dia lá eu vou até mostrar. Mas, de qualquer forma, para nós, o importante é isso, ó. Um comportamento estável quando uma emoção lhe sustenta. Quem conhece o Enneagrama tradicional, de 99% dos livros e tal, conhece o Enneagrama através das emoções chamadas emoções de apego, ou também chamados vícios emocionais. São as emoções negativas, aquelas que a gente quer se livrar. Exemplo, medo, raiva, inveja, avareza e assim por diante. É importante diagnosticar essas emoções? Sem dúvida. Né? Poxa, é importante identificar que eu estou sequestrado pelo meu medo, estou apegado. Quem está apegado ao medo vê chifre na cabeça de cavalo. Né? Não é assim? Não, mas você está pessimista. Não, pode até ser, mas vai que acontece, né? Vai que acontece. Em mim não, né? Eu quero vou estar prevenido. Eu posso estar fixado nisso, ou apegado à ordem, ou apegado a ser sempre eu quem decido. Apegos. É importante entender isso, mas isso não é o que é você. É você num descompasso, certo? Isso não te representa. É você perdendo a tua inteligência emocional. Nós também temos, nos programas tradicionais de Enneagrama, outros mapas. O mapa mais conhecido é esse mapa dos vícios emocionais e traços característicos desses vícios emocionais. Mas tem outro Enneagrama que também é bem conhecido, que é o Enneagrama, talvez não tanto quanto o primeiro, que é o Enneagrama de emoções de sublimação, das virtudes. A Fabrícia é uma das que gosta muito de trabalhar com as virtudes, a Fá. O que são, né? É, humildade, coragem, ação correta, humildade. Então, são emoções que são de sublimação. Você não vive de humildade, não é verdade? Você não, agora eu vou trabalhar e viver. Não, humildade não vai te servir muito para trabalhar. Vai servir para tu perceber a ti mesmo e sublimar uma situação, né? Sair dela, certo?
Coragem é uma emoção que te ajuda a sair de algumas coisas, tomar decisões, mas não são emoções que eu chamo de funcionais. E Jafar até colocou, trabalhando com 30 anos com o Enneagrama, com mais de 40 mil pessoas, não foi difícil eu perceber que nesses dois mapas, que são os mapas tradicionais, criados inclusive por Oscar Ichazo, nos anos, nos anos 60, é, houve um espaço, um gap. Um gap esse que eu chamo de emoções funcionais. O que são emoções funcionais? Aquelas que são necessárias para eu ser organizado, aquelas que são necessárias para eu ser extrovertido, para eu ir para o meu dia a dia, para eu construir soluções para os meus problemas, como às vezes são chamadas funcionais. E aí vem aquilo que a Fabrícia falou, eu desenvolvi um mapa de emoção, um eneagrama de competências emocionais. Esse mapa eu venho trabalhando mais de 20 anos, e esse ano especificamente, ano passado, mais propriamente, nós começamos a trabalhar muito com o diagnóstico dessas competências emocionais, que são, em outras palavras, os teus recursos natos, a tua caixa de ferramentas para lidar com a tua vida. Lembrem disso. Essa aqui é a metáfora. Ó. Qual é a caixa de ferramentas que você tem? Vamos pensar rapidamente assim. Ó. Se na minha caixa de ferramentas tem improvisação, eu saio das situações no improviso. E tem gente que é bom nisso, né? O cara cai em pé. Se na minha caixa de ferramentas tem preparação, eu não entro em bola dividida. Me preparei, tenho plano B, tenho backup, certo? Se na minha caixa de ferramentas tem ímpeto, por exemplo, eu não tenho problema com lidar com desafios. Agora, nós não temos uma caixa de ferramentas daquelas típicas assim de mestre de obras, que tem de tudo lá, né? Não. A nossa caixa de ferramentas, ela tem ferramentas que você usa bastante, que são as tuas 3 ou 4 principais, e outras que você não dá para viver daquilo, certo? Não dá pra, se vou sobreviver aqui, buscar soluções na minha vida sempre, aquilo você não é hábil com aquela ferramenta. Então é importante entender. Ah, mas a Isabel faz assim, porque a caixa de ferramentas dela, pessoal, tem isso. E isso tem muito a ver, como está escrito aqui, com esses recursos que são natos, certo? Natos. Ah, Márcio, mas não dá para desenvolver, botar mais recursos dentro dessa caixa de ferramentas? Olha, dá, mas dá um trabalho isso. E aí minha pergunta é, por que você não consegue resolver com os que tens aqui? Já tem, tá? Você está desvalorizando o conjunto de recursos que você tem. Por isso, a melhor versão de ti mesmo tem a ver com reconhecer esses recursos. Reconhecer esses recursos que são seus. E uma hora que eu reconheço, adotar a tua identidade. Eu sou assim. Eu resolvo as minhas coisas assim. Eu não dou conta de lidar com essas situações. Que bom que você dá. Não é o meu jeito. O meu jeito é esse. Quando eu banco o meu jeito, a Fá fala muito disso, né? Essa coragem de bancar quem você é. O que eu faço? Eu começo a determinar os meus caminhos. E não escolher caminhos que me são oferecidos pelo mercado, caminhos que me são oferecidos pela moral, pelos costumes, porque sempre foi assim. Não, pode ter sido sempre assim, porque as pessoas que estavam lá tinham recursos para isso. Eu não os tenho. Eu tenho outros recursos. E se eu tenho outros recursos, meu caminho é um pouco diferente. Se eu tenho improvisação, eu vou improvisando, criando novos caminhos. Por exemplo, aprendizado, né? Tem gente, melhoria, todo mundo quer melhorar em algum aspecto da vida. Quem tem persistência, por exemplo, que é uma competência emocional muito útil, melhora por repetição. Melhora por repetição. Eu tenho um pouco disso, então eu gosto de fazer várias vezes a mesma coisa para melhorar. Eu melhoro repetindo, repetindo vai melhorando, repetindo, melhorando, melhoria contínua por repetição. Você já viram aqueles vídeos assim que saem muito agora no Instagram, Facebook, TikTok, de um cara lá indiano cortando abacaxi e ou o baiano cortando coco lá e não sei o que, rapidinho descasca o coco e outro. Uma habilidade fenomenal. Ninguém consegue essa habilidade na primeira vez. É ou não é? Ninguém consegue essa habilidade porque lê um livro como descascar coco em 15 segundos. Não é isso. É ter repetir. Repetir, 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 até ter maestria daquilo, certo? Fazer isso com as mãos nas costas. Esse é um jeito de aprender, para quem tem persistência. Mas para quem tem curiosidade, que é outra competência, como é que eu aprendo? Cada vez fazendo um jeito diferente. Cada vez fazendo de outro jeito. E depois de outro jeito. E depois de outro jeito. E depois de outro jeito. E não, para que repetir? Se não deu certo, eu vou para outro. E é um outro jeito de dar certo. Faz sentido? Pô, mas daí
pode ficar um tempo inteiro procurando, mas quem repete a mesma coisa também pode não chegar lá. Tá entendendo? São caminhos diferentes para quem tem recursos. Então, uma vez que eu reconheço qual é a minha caixa de ferramentas, se eu ganho na repetição ou criando novas situações, eu começo a entender quem eu sou, minha identidade, a minha melhor versão de mim mesmo, e começo a abraçar minha identidade. O meu jeito de funcionar é esse. Isso é importante no teu casamento? Sem dúvida, para não criar frustração. É importante para os teus sócios, né? Como disse a Rose, sem dúvida, para entender como é que é o jeito de cada um nesse processo. E o que eu posso contar? Para não se frustrar. O que a gente mais vê nos gestores é: Márcio, se eu tivesse umas 4, 5 pessoas como eu aqui na equipe, queria ver se a coisa não andava. Você está projetando a tua caixa de ferramentas nos outros. E eles têm outras caixas de ferramentas. E aí acontece, você não consegue enxergar. Só consegue enxergar que não tem aquilo que você estava esperando. E não tem mesmo, você tem toda a razão. Mas aquilo que tem, tu não está se identificando. Ou seja, qual é a melhor versão dessa pessoa? O problema é que muitas pessoas, por não identificarem essa melhor versão de si mesmos, esse conjunto de recursos natos, vivem uma versão média de si mesmo, certo? Uma versão média de si mesmo. Então, fazer o quê? Deus quis, e vão levando, deixa a vida me levar, certo? E Ô, ficam... amor, deixa eu falar Vai uma falar. coisinha. Quando você está falando, né, da melhor versão de si mesmo, hoje a gente vive uma epidemia, né, de 1 bilhão de pessoas deprimidas no nosso planeta, em 8 bilhões de pessoas. Nós estamos vivendo 1 milhão de pessoas se suicidam por ano. São dados da Organização Mundial da Saúde. Nós vivemos, existe já uma grande preocupação do Fórum Mundial da Economia de no futuro as pessoas já não conseguirem, as empresas sofrerem bastante, já tem isso, grandes clientes nossos têm isso de tanto afastamento. E tudo porque a gente está com dificuldade de bancar quem a gente é, o que o Márcio falou. Todos nós temos forças e todos nós temos fragilidades, inclusive nós que trabalhamos com isso. Nós temos poderes, nós temos potenciais, mas a gente tem fragilidade. Só que o nosso cérebro, através dos nossos 60, 70 mil pensamentos por dia, que a neurociência contou isso, escolhe geralmente olhar mais as nossas fraquezas e a gente começa a achar que os outros também não têm. E daí a gente desempodera. E no método do Márcio, ele está falando exatamente isso. Ele vai mostrar as forças da gente e bater na tecla o tempo inteiro para a gente lembrar. Duas são as maiores forças da personalidade: a nossa autoestima, que é a estima da gente, e o nosso poder pessoal para bancar o que a gente é. Só que nós não sabemos dar nome aonde a gente é bom. A gente não sabe dizer que a gente é organizado. A gente diz assim: eu sou organizado, sou isso, sou aquilo. Não, existe um monte de nomes bons que o Eneagrama mostra pra gente, nas nossas competências, nas nossas forças, e que a gente tinha que saber de qual é salteado para a gente ser a nossa primeira defensor. Nós temos que nos empoderar, senão a gente vai ficar nessa versão média que o Márcio falou. Desculpa, amor, continua. Pois eu... Você acha que quem está vivendo a melhor versão de si mesmo tem burnout? Cara, o cara pode até passar 2 dias sem dormir e, sabe, físico cansa, claro, mas tem autorrealização. Tem autorrealização, porque eu estou usando recursos meus, ó, auto. Burnout está aqui, ó. Burnout está aqui. A pessoa tentando dar um jeito de um jeito que não é dele. Tentando ser uma pessoa que não é. Ele está na média, média é medíocre. Mas pode ficar pior. Tem gente que está pior que isso, tá? Ó, já vou dando uma dica. Hoje, a força de trabalho brasileira, 70% das pessoas vive uma versão média de si mesmo. Entende? A pessoa está esperando sábado, né? Ou sexta-feira. Você pode ficar pior. Você pode viver uma versão mínima de si mesmo. Essa pessoa aqui está como leite fora da geladeira. É questão de tempo para zedar. Entende? Se você tem alguém na tua equipe que está aqui, a versão mínima, e daqui a pouco ele vai começar a xingar a empresa, xingar as pessoas, a famosa, sabe? Mas como é que eu faço para vir para cá, Márcio? Tudo vem a partir da identificação da tua caixa de ferramentas. As pessoas não foram ensinadas, como diz a Fá, a olharem para dentro e saber qual é a tua contribuição, qual é aquilo que você pode construir. E muitas vezes é nosso papel no casamento, muitas vezes é nosso papel com os filhos, ou até na equipe, na formação da equipe, você enxergar isso e você dar espaço para a pessoa manifestar a melhor versão delas mesmas, mesmo que ela não saiba, tá? Mesmo que ela não saiba. Esse é um exemplo que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje. É um gráfico simples,
né, de barra, onde tem as 9 competências emocionais. Então, essa é mais ou menos como funciona para cada um de nós. Ó. Nós temos é bem forte em nós, tem muita relação com a nossa personalidade, a nossa identidade. Outras duas que acompanham essa, que também são bastante fortes, fáceis de identificar. Uma quarta emoção que aparece para, às vezes, ser socorrista, e também é interessante. Outras já estão mais embaixo. Quando a gente está vivendo esse quadro de competências emocionais que são as nossas, a gente tem um elevado nível de autorrealização. É o que o Beto disse ontem para nós, né, Beto? Pá, tô super cansado, mas tô que é um guri. Claro, ó, alto nível de autorrealização. E, consequentemente, baixo gasto de energia. Essa é a melhor versão de ti mesmo. Quando você está vivendo a melhor versão de ti mesmo, essa é a dica, ó, você vai ter um elevado nível de autorrealização, está usando os teus recursos natos, as suas competências emocionais, e o gasto de energia é baixo porque tu tens esse recurso. Quando você está vivendo as 3 competências mais aqui, ó, por força das circunstâncias ou por ignorância, você vive um baixo nível de autorização. Não é zero, mas é baixo. Um a cada 15 dias, a cada 30 dias. Né? E um alto gasto de energia. Você está carregando pedra. Essa é a versão média de ti mesmo. Esse é o pessoal do burnout. Entende? Eles estão, sabe, levando ao seu limite, tentando usar recursos que lhes são escassos, quando eles poderiam usar outros recursos que são muito mais presentes e lhe dariam mais nível de autorrealização. O jeito, não é o que eles fazem, mas o jeito de fazer, por falta de autoconhecimento. Mas como eu falei, tem gente que está pior, está usando esses recursos que estão em baixa. Qual é o diagnóstico de que pessoas que estão usando recursos que são em baixa? Ele não tem níveis de realização, ele tem alívio ao concluir uma atividade. E todos nós já passamos por situações dessas. Nenhum nível de autorrealização, alívio, curso, graças a Deus terminou. E a aversão à atividade, vamos fazer de novo? Nem a pau. Nunca mais quero fazer isso. Certo? Aqui, elevado nível de autorrealização e, ó, vamos de novo, agora vamos melhorar o processo, vamos continuar construindo. Certo? Vínculo com a atividade. Não é isso que a gente quer nas organizações? Vínculo com a atividade, engajamento. Como é que a pessoa vai ter engajamento com a empresa, com a atividade, no relacionamento, se tem alívio ao concluir e aversão à atividade? Não tem como. Na quarta-feira, ela pensa no sábado. E essa é a versão mínima de si mesmo. Não é um bom cenário, digamos assim. Nós vamos trabalhar, para falar dessas competências emocionais, algo que é conhecido nas organizações como atitude. Conhecimento e habilidade é fácil de diagnosticar. Nós estamos trabalhando com a atitude das pessoas. Então, nós vamos trabalhar, por exemplo, competências emocionais que sustentam ordem. Deixa eu dar um exemplo para vocês de como funciona o negócio. Essa aqui, que apareceu aqui na tela de vocês, é a Patrícia. A Patrícia, ela não tem competências emocionais que sustentam ordem. Então, segunda-feira ela dá uma organizadinha na mesa dela, terça-feira já cai, esquece um prazo, quarta-feira a chefe dela já dá uma bronca, ela melhora um pouquinho, quinta-feira seja o que Deus quiser. Conhecem Patrícias assim? Todo mundo conhece, né? Tem Pessoas... que avisar que a gente não tá falando da Patrícia que tá aqui na aula, né, amor? Tem Patrícia aqui? Tem. Não é você não, Patrícia. Esses são um exemplo, tá? Então, o que aconteceu? Ó, sempre na quarta-feira cai elemento de ordem, tem que alguém falar isso. Pô, toda hora eu tenho que avisar ela, toda hora eu tenho que estar chamando a atenção. Por quê? Porque ela não tem um recurso interno, nato, que sustente em ordem. A chefe dela, a Maria, tem. A Maria tem recursos natos que sustentam ordem. Ela tem ordem de segunda a segunda. Sabe aquelas pessoas que dizem, não vejo a hora de chegar o sábado? Para quê? Para lavar minhas janelas. Não aguento mais vê-las assim. Está entendendo? É dela. Ela é dela, não lhe gasta energia. Então, essa é a diferença que nós temos que entender aqui. Quem tem recursos natos sustenta esse comportamento. Quem não tem, faz esporadicamente. Ó. É errático o processo. Tu não pode criar a expectativa dessa pessoa virar essa, transformar gato em lebre. Gente, as pessoas não mudam tanto assim. As pessoas fazem um certo upgrade, mas não é tanto assim. Daqui para cá não vem não, tá? Ah, mas eu fiz um curso e fiquei assim. É porque tu já tinha um recurso interno que dava conta disso. Por exemplo, já que está falando de ordem, quem tu acha que compra curso de organização do tempo? Compra to-do list, aplicativos que lembram. Tu acha que é o pessoal da ordem? O pessoal da ordem não precisa nada disso. Ele usa uma agenda de papel. Entende? A organização interna. Quem compra todas essas coisas para organizar, BIP de não sei o que e tal, né? É gente que não tem ordem interna, então preciso construir ordem externa. Então, se tens alguém na tua equipe que não tem ordem interna, se não tiver um sistema que ajude isso,
pessoa não consegue. Vou dar um exemplo disso agora. A gente está com um cliente em uma rede de supermercados que eles são muito bons nos processos, certo? Então, a gestão de processo dele é muito boa. Então, a pessoa que está trabalhando lá, o sistema já faz tudo. Olha o que o gerente me disse lá, Márcio, eu não preciso ficar me preocupando em responder e-mail para a empresa. Eu vou resolver problema de cliente, eu vou resolver problema de... Eu não preciso ficar alimentando o sistema. A automação das coisas permite que não tenha que ficar preenchendo tabela, preenchendo planilha, preenchendo. Ele não precisa fazer isso. E ele é o gerente da unidade. Estão entendendo? E esse nível de gestão de processos está tão boa que ele não precisa ter ordem interna. A ordem vem do externo, do sistema. Então, para atuar naquela atividade, eu não preciso de ordem interna, o sistema me ajuda. Agora, se não tem sistema, se não tem que construir planilha, aí eu tenho que ter ordem interna, certo? Porque não existe uma ordem externa. Se tem ordem externa, não é assim na Disney? Por que na Disney tudo é limpinho? Por quê? Porque a cada 10 passos tem uma lixeira. E está todo mundo, gente, sempre. Então você tem uma ordem externa. E se tem ordem externa, você se, né, adequa ao ambiente, não é assim? Mas se não tem ordem externa, bobeado, e não tiver ordem interna, você cai na bagunça. Entende? Então, mas se tu tiver ordem interna, você te incomoda com aquilo e cria ambientes de ordem. Então, esse é um exemplo que a gente tem que entender, né, aquele segundo objetivo, que é ampliar a capacidade de compreender as diferenças entre as pessoas. Tá? Então, vamos começar a apresentar essas competências emocionais rapidamente, lembrando que, por que não muda? Porque um comportamento é estável, segundo o Dr. Antônio Damasio, quando há uma emoção, uma competência emocional que lhe sustente. Então, dito isso, vamos falar um pouquinho de ordem, desse comportamento ordem. Quais são as emoções que sustentam ordem? São duas. Uma delas, o nome é persistência. Persistência é uma competência emocional, gente, que quem de vocês tem naturalmente, não precisa esforço, tá? A atitude do tipo, se eu comecei, vou até o final. Se eu digo que eu vou. Sabe? Conhece aquela pessoa assim que no primeiro ano da faculdade percebeu, acho que não é esse curso para mim, não. O que você vai fazer? Ou até o final. Mas você falou que não é para você mesmo, mas agora que eu comecei, sabe, parar, isso vem da persistência, tenacidade, certo? Por que você está dando tanta atenção para isso? Porque fazer bem feito para mim e fazer mal feito dá o mesmo trabalho. Eu prefiro fazer bem feito. Mas ninguém nem vai ver. Não estou fazendo para os outros verem. Eu me exijo. É um nível de autoexigência. Estou entendendo? Quem tem filhos que tem essa competência emocional, porque ela é nata, né? São aqueles filhos que, às vezes, os professores chamam os pais no colégio, né? O que foi? Não, é que o seu filho não aceita tirar nota 9, só nota 10. Então, nós queríamos que vocês exigissem dele menos, porque ele não se permite. Aí os pais olham um para o outro e falam, mas a gente nunca exigiu nota dele. Nós nem vemos. E ué, se não são os pais que estão exigindo dessa criança, quem é? É dela, é recurso dela, é autoexigência. Então, persistência é essa competência emocional que sustenta esse rol de comportamentos. No dia que estivermos juntos lá em Frederico, eu vou falar muito mais dessas características, nós vamos fazer exercícios para investigação disso, o que facilita o teu diagnóstico. E eu vou ajudar um por um a fazer esse diagnóstico também. Tá? A segunda competência emocional, que também sustenta a ordem, mas de uma maneira diferente, é a prudência. Então, olha, tem duas competências que sustentam a ordem. A persistência, que é uma ordem física, tipo pasta Z, coisa de engenheiro, e a prudência, que também é uma ordem, como mostra aqui, ó, de cronograma, tempo. Me preparar para não ser pego de surpresa, me antecipar, fazer plano B, backup, certo? Então, me pré-organizo para não ter surpresa. Então, é uma competência um pouco diferente, mas ela é prima irmã. Então, você pode ter a persistência e não ter a prudência. Então, eu não fico com plano B e plano C, faço muito bem o A. Mas você pode ter a prudência e não ter persistência, certo? Eu estou com a minha cabeça cheia de coisas para não ser pego de surpresa, mas não sou tanto da repetição. E você pode ter nenhuma das duas, tem mais, né, 7 competências que vão vir, ou você pode ter essas duas competências. Se você tem essas duas competências emocionais, o teu nível de ordem é top, certo? Você pensa no modelo planilha de Excel. Tem um amigo meu que era assim, vou trocar de carro, planilha.
Vou viajar, planilha. Nem o Word eu uso, também escrevo no Excel. Conhece pessoas assim? Elas pensam já no formato passo a passo. E situações, se isso não acontecer, qual é o plano B? É o formato delas. Vou viajar, dou uma olhadinha no checklist. Né? Quem tu acha que criou o checklist? Certo? A prudência não quer ser pego de surpresa. Entende? A persistência só quer ticar, terminar. Eita, coisa boa, tem tudo ticado, terminado. Certo? Então, tem duas competências emocionais que sustentam ordem. Ah, Márcio, eu acho que não tem nenhuma das duas. Não se preocupe, tem outras sete. Se você não tem ordem como recurso interno, normalmente você vai precisar de elementos externos que lhe ajudem a organizar. Um exemplo simples, ó. Você acha que quem não tem nenhuma dessas competências emocionais se daria bem em home office? Cara, home office exige de você um nível de auto-organização. Não é assim? A não ser que exista um sistema da empresa que você tem que ir lá ligar, mostrar que está ali câmera que está te filmando, ó, organização externa, certo? Do sistema. Mas se você tem que se autogerenciar, profissional liberal, quem não tem persistência e prudência e se torna profissional liberal, quando vê, se enrolou na segunda, se enrolou na sexta, e aí diz, Márcio, eu preferia trabalhar no escritório ou na empresa porque lá eu entro na linha. Opa, ordem externa. Entende? E quem não. Agora, tem gente que tem prudência e persistência, uma dessas duas? Não. Eu até dou mais resultado quando estou sozinho em casa. Por quê? Porque eu me organizo, perco menos tempo com as coisas. Estão entendendo? Ordem interna. Quem tem essas competências, organiza tudo na vida. Conhece aquelas pessoas, você vai jantar na casa da pessoa, e aí agora, deixa que eu te ajudo a lavar a louça. Ela diz, não, não precisa, não. Não, não, eu prefiro que não me ajudes. Por quê? Porque eu tenho o meu jeito de fazer a coisa. Tenho um procedimento. Entende? Até para lavar louça a pessoa tem um procedimento. Entende? É dela, é natural. Certo? Então, ordem interna. Tá? Beleza, vamos sair da ordem e vamos para um outro rol de competências emocionais que sustentam outros grupos de comportamento. Vamos trazer um segundo grupo. O primeiro grupo foi ordem, o segundo grupo é extroversão. São coisas fáceis de perceber. Ordem é fácil de perceber na pessoa. Extroversão também é. Comportamento extrovertido. Nós vamos ver três competências emocionais que sustentam a extroversão. A primeira delas tem esse nome aqui, ó, sentir-se capaz. E como é que ela sustenta a extroversão? Porque ela sustenta a autoestima. Quem tem uma autoestima elevada, pergunta, se posiciona, não tem vergonha. É ou não é? É o famoso sem vergonha. E ser sem vergonha é muito bom. É muito melhor ser sem vergonha do que ter vergonha, porque vergonha não serve para absolutamente nada, certo? A nada, é um vírus, certo? Agora, quem tem uma autoestima boa, errei, mas na melhor de três eu aprendo. Não é? Alguém aqui nasceu sabendo? Não, né? Então me dá mais uma chance para ver se eu não reverto o quadro, certo? Autoestima para aprender, crescer e mudar. Essa é uma competência que me bota indo para o mundo. Hoje, por exemplo, estava falando até para o Fábio antes de começar, eu criei uma apostila rápida, né, para como atuar com um analista em uma mentoria de 3 passos. Né? Quem está fazendo a formação com a gente, 3 passos. Por que eu fiz isso? Porque para tirar as pessoas da inércia. Senão, sabe, a pessoa tem que, às vezes, ter sapatos especiais, ambiente especial, ter suficiente conhecimento, para daí começar. E você está com baixa autoestima. Se você tem suficiente autoestima, começa com o que tem. Começa com o que tem e depois melhora, certo? E é exatamente isso, ó. Autoestima para aprender, crescer e mudar. E começar a botar a tua cara a tapa. Vocês conhecem aquela máxima que diz: não sabia que era impossível, foi lá e fez? Tu acha que quem foi isso? Da prudência? Não. Da prudência, se ele não sabia que era possível, ele não se mete a besta. Ele quer o garantido, na verdade. É um outro recurso que dá um outro tipo de solução. Quem vai e mete a cara, não sei, mas aprendo, é quem tem um bom nível de sentimento de capacidade. Então, é uma competência muito útil para situações que exigem autonomia. Te vira, decida, certo? Vou dar um exemplo bem simples. Eu estava uns anos atrás, foi agora, ano passado, bem na verdade. Eu moro em Florianópolis, eu e a Fabrício moramos em Florianópolis. Tem um lugar aqui perto da gente que é uma praça de alimentação e eventualmente eu vou lá pegar um almoço pra gente almoçar aqui em casa. E essa vez foi assim. Aí eu entro lá no lugar, tem aquelas cancelas, pego o ticket, né, tal. Entrei as cancelas, peguei as marmitas lá da comida que eu queria levar para casa, no buffet.
fui sair, paguei o ticket, né, do estacionamento, fui sair. Quando meu carro estava na cancela, eu passei o ticket, pé, o que diabo é isso? Pé. E aí, no carro, a outra cancela do outro carro estava em pé, pé. E aí veio o rapaz e viu, tá pago, não sei o quê, não tá abrindo. E nisso começa a se avolumar carros atrás da gente. Era um sábado. Entende? Sábado, tipo 1 da tarde. Imagina, o pessoal saindo do almoço, né? E aí começou a se avolumar. E aquela coisa não andava, e não tinha que. Eu já estava 15 minutos aqui colado na frente da cancela. E ele começava a rir, né? Porque o pau tava comendo lá fora, né? Os caras querendo avançar para cima do rapaz com o radinho e tal lá. E tem gente com carro grande, caminhonete, já passando em cima da grama, indo embora, vão se ferrar e tal. E aí até que o cara do radinho lá ouve do seu supervisor, pode liberar as cancelas. Cara, já era quase 25 minutos que eu tava ali. Quase apanhou, rapaz. O que faltou nele? Autonomia. Ah, Márcio, mas se é porque a pessoa trabalha pouco tempo. Alguém que tem autonomia, 5 dias, 5 dias trabalhando, acontece isso, tá aí, tá pago, libera esse negócio. Se o meu chefe não gostar, fale comigo, fiz a coisa certa, estão entendendo? Então, agora não tenho, então só vou fazer aquilo que foi mandado. Tem lugar que ter autonomia não é bom. Eu prefiro que a pessoa cumpra o protocolo. Não invente onda. Mas tem lugar que eu tenho que me virar. E esse lugar que eu tenho que ter essa iniciativa extrovertida de ir para ação, essa competência é muito útil. Mas tem outras que também sustentam um comportamento de extroversão. A segunda delas, que sustenta também o comportamento de extroversão, é a curiosidade. Ela vai para o mundo lá fora, com as ideias, como mostra aqui, ó, querendo entender como é que funciona, Sandra. E lá também. E Roberto, como é que funciona isso? Rose, eu percebi que você está aí num lugar, parece um restaurante. O que que é isso aqui que você trabalha aí? Tá? Ó, curiosidade, ir para fora, para saber. Né? E essa é uma competência muito útil para procurar novas soluções. Quem não tem a curiosidade são aquelas pessoas que dizem, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Deixa assim. Para que mudar? Já quem tem curiosidade está disposto a aprender, crescer, mudar, desenvolver um mindset de crescimento. Então, ela é muito útil, principalmente para pensar fora do quadrado. Tempos bicudos como nós vivemos, muito bom pensar fora do quadrado, se reinventar, olhar para um outro ângulo das situações. Então, aí diante de inteligência artificial, quer ver uma situação que é comum a todos nós, a Fá colocou há pouco, né? Essa crise global de saúde mental. Por que que hoje em dia, com tantos mais recursos, o mundo está tão mais rico, certo? Com tanto mais condições, as pessoas estão mais insatisfeitas, certo? Porque agora nós vivemos num momento em que há 50 anos atrás não era assim, em que as pessoas estão mais na pirâmide de Maslow, ocupadas, não preocupadas, ocupadas com a sua autorrealização e a sua felicidade. Pergunta para tua avó, teu avô, se eles estiverem vivos, se eles se preocuparam com felicidade. Eles vão dizer, ô minha neta, ô meu neto. Né? A gente está mais ocupado em sobreviver mesmo, sabe? Sobreviver, porque a coisa não era fácil, não. Certo? Se a gente conseguia sobreviver, estava bem, ter o que comer, não dormir, não tá mal, já era, né? Tinha que dar graças a Deus, entende? Estão mais ocupados em sobreviver e realizar a pirâmide de Maslow à base. Só que nós não estamos mais preocupados com a sobrevivência. Ninguém aqui vai morrer de fome, certo? Fome, morrer de fome. Aqui em Florianópolis, até os caras que moram na rua, morrer de fome não morrem, porque é só pedir comida que tem, certo? Qualquer restaurante, qualquer coisa pedir tem. Eles mesmos dizendo isso, né? Olha, não é esse o tema, certo? Não é esse o tema. Qual é o tema agora? Se minha base está satisfeita. É a autorrealização. A geração milênio nasceu com riqueza. Nós não nascemos com riqueza. Há 50 anos atrás, não tinha nenhuma casa nesse condomínio que eu moro. Nem sei se tinha estrada aqui na rua que eu moro. Entende? Tudo isso foi construído nos últimos 50 anos. Está entendendo? Olha quanta riqueza foi construída e está sendo herdada pela geração milênio. Então eles têm opção. Enquanto alguns de vocês teve que ir a pé para a escola, eles vão de Uber. Estão entendendo? Então o que acontece? Eles têm opção. E quando eles têm opção, eles saem da base da pirâmide e estão mais ocupados com a sua autorrealização. Por isso eles saem do emprego assim, ó. Por quê? Porque eles não vão ficar ocupados com a sobrevivência. Porque a sobrevivência está mais garantida.
certo? O que eles estão ocupados? Com a autorrealização. Esse é um momento civilizatório. Não há nada mal com isso. Que bom. As pessoas agora, em termos gerais, nas organizações, nas empresas, estão mais nisso. A curiosidade como competência emocional é o que me deixa com a mente aberta para essas coisas. Entender que mudou. Não é mais o mesmo jogo. Então, é uma competência muito útil para os negócios, para entender quem tem filhos, né, mais jovens, se são da geração milênio, né, entender que é diferente. Está com a mente aberta. E, por último, a competência emocional do ímpeto, que tem a ver com gosto por superação e para o mundo para transformar o mundo. Sabe, é, mudar o jogo nos últimos 15 minutos do segundo tempo. Quem tem ímpeto, quem de vocês tem ímpeto, são aquelas pessoas que gostam de desafio, vivem por desafio. Inclusive, se as coisas estão calmas, tranquilas, eles ficam enfadados. Eles gostam de encrenca mesmo, sabe? Aí quando vê, compram. Tem um amigo meu agora, tem mais de 60 anos, 67 anos, se eu não me engano, né? E ele já tinha que se aposentado, tal, que nada. Tá, comprou uma empresa, comprou outra, e tem 3 ou 4 negócios. E aí as pessoas, para que está se metendo com isso, cara? Você acha que eu vou parar? Eu quero morrer peleando. Tá entendendo? Quem tem ímpeto não vai parar. Não espera, esse cara se aposenta se matando ele, entende? Porque ele tem uma inquietação de realização, de transformação do mundo lá externo. Então, são 3 competências emocionais que sustentam comportamentos extrovertidos o sentimento de capacidade, a curiosidade e o ímpeto. Você pode ter uma dessas 3, tem um traço extrovertido. Você pode ter 2 dessas 3, você é predominantemente extrovertido. Você pode ter as 3. Se você tem as 3, provavelmente você não tem muita paciência para ver filme, não tem paciência para ler, não tem paciência nem para conversar, porque está tudo para fora, certo? Ou seja, você é demasiadamente extrovertido, tá? E não tem nada mal com isso, é o que você é. Agora, se você não tem nenhuma dessas 3 extrovertidas, talvez você tenha outros recursos, como a gente vai ver agora da introversão. Introversão tem a ver com o quê? Com olhar para dentro. E a primeira competência tem o mesmo nome, ó. Olhar para dentro, e se eu olho para dentro, tem mais noção daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto, daquilo que faz sentido e significado para mim, daquilo que não faz sentido e significado para mim. Se você vai fazer uma entrevista com uma pessoa dessa, tipo de entrevista de emprego, ela já claramente fala assim: olha, não é para mim isso. Meu jeito de funcionar é isso. Tudo que a gente está falando aqui, de abraçar a melhor versão de ti mesmo, quem tem introversão faz mais fácil, sabe? Tem noção mais clara do que é para ele e não vai atrás do canto da sereia, que é o que o mercado, a moda. Não, sabe? O tipo de música que ele gosta é o que ele gosta. Se os outros gostam, ótimo. Se não gostam, tá bom igual. O tipo de jeito que ele se veste, não que ele seja inadequado, mas é que ele procura o jeito dele de fazer as coisas, o jeito que faz sentido e significado para ele, da sua identidade. Ele verte, como diz o nome, para dentro. E a segunda competência emocional, que também sustenta um comportamento de olhar para dentro, ela tem um nomezinho diferente, olha aqui, ó. É a desidentificação. Que é a desidentificação? É a capacidade de não se identificar com as situações e ter uma perspectiva mais analítica, mais ponderada. Isso também vai passar. Muito importante para planejamento. Tem muitas coisas em nossas vidas que nós vamos conquistar em termos de médio e longo prazo. Não é verdade? Quem de vocês está casado aí há mais de 15 anos? Bota aí no chat, né? Mais de 15 anos. Aí a Marciana já falou, mais de 15 anos, né? Maravilha. Então, vocês já sabem que casamento não é aquilo assim do deu certo. Aí eu dei sorte. Ó, arroz 18 anos, né? Deu sorte. Não existe deu sorte, né? Pode até que ser, existe sim, deu sorte. Mas a maior parte de nós que estamos casados há mais tempo, ó, Patrícia, 33. A maior parte de nós que estamos casados há mais tempo, construímos uma relação. É ou não é? Foi aparando as arestas, certo? Foi construindo isso. É uma construção, e uma construção de longo prazo, certo? Contínua. Filhos, a mesma coisa, uma construção de longo prazo, certo? Essas questões, tu tens que ter um certo nível de identificação. Se você se identifica muito com a situação, você rompe um relacionamento, muito comum hoje em dia. Casalzinho jovem, 3 anos juntos, quando vê, um chuta o pau da barraca. Por quê? Ah, não admito que falem comigo dessa maneira. Cara, todo mundo tem um jeito. Antes da pandemia, amor, antes da pandemia, a cada 4 casamentos, um tinha separação. Agora,
tá 2 ou 3 de separação. É. Então, passou de 50% quem casa na separação. Ninguém dá mais conta. A Muitas gente passou do prazo. pessoas estão muito à flor da pele, querem relacionamentos que a gente chama, né, fast food, comprar pronto, certo? E por quê? Porque não tem essa competência emocional. Essa é uma competência emocional que no jovem está menos presente até, que é perceber que as coisas levam um tempo. Relacionamento se melhora. Claro que não adianta querer colher maçã de um pé de laranja. Dali não vai sair maçã, né? E por isso a gente tem que entender, olha, que cada um pode entregar. Mas se desidentificar é entender que o processo de maturidade leva um tempo. Quem tem filhos leva um tempo até que, né? Não adianta ficar se identificando com a fase da aborrecência. Tá? Leva um tempo as coisas. Não é bem assim. Não se identifique tanto isso. E essa é uma competência muito útil para o planejamento, para a construção de longo prazo, certo? Tem áreas que isso é essencial. Quem atuar numa empresa como diretor, né, ou empresário, uma empresa maior, que é escalar, vamos chamar assim. Se você não tiver um pouco dessa competência, contrata alguém que tem. Esses dias eu estava com um consultor e disse assim, Márcio, eu estava numa reunião com o CEO da empresa, uma empresa de bilhões, e o dono. Falei, como assim? O CEO não é o dono? Não, não. O dono, que também trabalha na empresa, contratou um CEO. Por quê? Porque ele não tem desidentificação. Ele é um cara extrovertido, ele resolve problema. Alguém tem que estar pensando o que a gente quer nos próximos 10 anos. Estão entendendo? E esse é o CEO, esse é o cara que tem que ser o chefe, que tem a cabeça nos próximos anos. Quem resolve problema é o cara que carrega o piano. Carrega o piano é gerente, é executivo. Entende? Eu tenho que entender qual é o meu papel na organização. Então, essas são as duas competências emocionais que sustentam esse nível de introversão, análise, né? Tem gente que não tem paciência para isso, prefere comprar pronto. Não, eu quero entender o processo, quero estudar o assunto, quero dominar o assunto. Opa, essa é a competência emocional da introversão. E o último grupo, o grupo da negociação. Tem duas competências emocionais que sustentam também negociação. A primeira delas tem um nomezinho que se chama adequação, que é essa capacidade de adequar o meu jeito de conversar, minha comunicação ao meu interlocutor. Esses dias eu estava fazendo uma devolutiva de uma análise SWOT e a pessoa ela foi falando para mim que ela era ele é um baiano que morava há 3 anos aqui em Santa Catarina e tal. E eu estava ouvindo ele falando, mas quanto tempo você está aqui? Só 3 anos? Você morava antes onde? Ah, eu morei uns 6 anos em São Paulo e o restante foi na Bahia mesmo. Cara, mas tu não tem sotaque nenhum baiano? Como é que pode? Ó, essa é a qualidade da competência emocional da adequação. O indivíduo está no avião, indo para Recife, já está dizendo, ó, gente, bichinho, adequou-se, certo? Assumiu né, o jeito, o trejeito, o ritmo, adequa, meio camaleônico nesse sentido. Quem não tem competência emocional da adequação tem dificuldade em se adequar. Aqui em Florianópolis a gente tem muito isso, né? O gaúcho que está aqui há 20 anos e quando você vai falar com ele, ele diz, mas bate, que bom que viestes. Ele não perdeu nem o sotaque. E está há 20 anos aqui, está mais tempo aqui com os manezinhos do que ele estava no Rio Grande do Sul. Entende? Ele é mais mané do que gaúcho já. E mesmo assim não perdeu as raízes, o sotaque, ele não se adequou. E quem tem essa competência emocional, numa conversa, a PNL chama isso de rapport, né? Numa conversa já pega o ritmo da pessoa, numa conversa já pega os trejeitos da pessoa. Essa é a característica. Isso para comunicação, para negociação é fenomenal. Eu começo a entender como me colocar no sapato dos outros. E a última competência emocional também de negociação é a tolerância. E todas elas, essa competência é a que mais quem tem habilidades de inclusão, de compaixão, de entender a legitimidade, o direito do outro de ter outra opinião. Nós estamos com falta de tolerância, na verdade. Falta de tolerância política, né? Direita fala que a esquerda tem que morrer, a esquerda tem que dizer que a direita tem que morrer. Falta de tolerância religiosa, a minha religião salva, as outras vai tudo para o inferno. E a gente começa a não entender que as pessoas têm inclinações políticas distintas, as pessoas têm religiões diferentes, as pessoas têm preferências sexuais diferentes. E tolerância é essa capacidade de entender que o outro tem o direito de tocar sua própria vida do jeito que lhe for conveniente, contanto que não interfira na minha, né? O direito do outro termina quando começa o meu. E
sem que haja uma crítica, uma aversão, digamos assim. Uma atitude mais inclusiva, mais amorosa. Essa é a qualidade da tolerância. É muito útil para a negociação, certo? Senão eu desdenho o meu interlocutor, né? E aí eu não consigo um ponto comum para a negociação. Então, eu falei para vocês de 9 competências emocionais, e aqui eu vou fazer uma conclusão. Lembra que eu mostrei esse gráfico para vocês? O gráfico de barra? Então imagine o seguinte: imagine que você está aqui, ó, com as duas competências mais em alta, a persistência e a prudência. Pá. Então, ordem, você com as mãos nas costas. Facinho, facinho. E quando você organiza aquele procedimento, você está vivendo a melhor versão de ti mesmo. Só alegria. Agora imagine que você trabalhe com alguém que essas mesmas duas competências estejam em baixa. Está entendendo? Para essa pessoa, só nascendo de novo. Ah, então não tem jeito com ela? Tem, se você olhar para cá, ó. Não porque ela não tem ou está em baixa, mas ela pode ter curiosidade, então ela improvisa como ninguém. Ela tem introversão, ela pensa fora do quadrado. Estou entendendo? É um outro jeito de funcionar que não é esse aqui. Então, essa diferença, entender essa diferença é o que a gente faz nesse curso que vamos fazer lá em Frederico, é a porta de entrada para eu respeitar e ampliar minha compreensão sobre as diferenças entre as pessoas. Tem que entender que existem diferenças mesmo. Não é uma questão só de querer e força de vontade. Não, são diferenças reais, certo? Reais mesmo. Tá? Então, o que a gente quer? A gente quer que esse conhecimento te permita identificar quais são as suas competências emocionais, certo? Criar um plano de ação para utilizá-las como meio pelo qual desenvolve a tua atividade, os teus relacionamentos, para você ter um elevado nível de autorrealização e um baixo gasto de energia, viver a melhor versão de si mesmo. Ajudar outras pessoas a também reconhecerem isso nelas e poderem utilizar seus recursos próprios, sejam eles quais forem. E com isso, novamente, temos mais autorrealização. Isso funciona no casamento, isso funciona maravilhosamente no casamento. O casamento é bem fácil de perceber, né, é imediato, quando a gente mostra, né, os perfis dessas competências. Ah, as minhas são essas, as tuas são essas, fica meio evidente, cara, é óbvio que eu não podia esperar dela isso. Né? A Fá, por exemplo, ela tem duas competências emocionais extrovertidas. Para ela, você tem que falar com alguém, pegar o telefone e já falar com a pessoa, é facinho, mesmo pessoa que ela não conhece. Eu tenho introversão como competência emocional. O que acontece? Tem que falar com fulano de tal. É mesmo. Tem que ligar para fulano. Nem conheço fulano. Tem que ligar. Vamos ver se à tarde, então. À tarde eu ligo. Tô entendendo? Para ela, com a mão nas costas. Falou, porque ela não tem vergonha, tem um sentimento de capacidade, ela vai e acabou, resolveu. Ah, mas se eu pratico, me consome uma energia enorme, entende? E aí tem alívio quando termina. E não autorrealização. Ela tem autorrealização. Estou entendendo o jogo como é diferente? Quando a gente entende essas questões do jogo, a relação com as pessoas muda. Porque eu começo a entender o que cada um tem para contribuir, o que tem para dar, proporcionando com isso respeito mútuo e autorrealização dos envolvidos. E, consequentemente, as pessoas se engajam no relacionamento, se engajam no casamento, na família, na empresa. Por quê? Porque elas têm espaço para manifestar a melhor versão delas mesmas. E as pessoas estão carentes de espaços para expressarem a melhor versão delas mesmas. E se você faz isso na sua empresa, como a gente tem empresa aqui, você cria um ambiente que as pessoas amam o trabalho. Por quê? Porque cria a oportunidade delas terem autorrealização, certo? E, consequentemente, engajamento. Faz sentido para você? Bota isso no chat ali para você, vê se tem alguma pergunta, alguma colocação. Né? Então, concluindo aqui o que a gente vem falando, vou passar a palavra aí para a Fábio, para a Isabel, para o Fábio. Eu falei para você que um dos meus objetivos era te ajudar a manifestar a melhor versão de ti mesmo, certo? Vocês vão ter acesso com eles a um teste que você pode identificar suas três competências emocionais de uma maneira inicial, para que você possa manifestar a melhor versão de ti mesmo. Falei para vocês de ajudar vocês a ampliarem a compreensão sobre as diferenças entre as pessoas. O que a gente viu, ordem, introversão, extroversão, já dá para entender que, cara, cada um tem o seu jeito mesmo. E por último, se é a tua intenção, né, ou tens gosto por trabalhar com pessoas, você pode ter uma empresa, mas não ter gosto por pessoas. Teu vínculo é com atividade, teu vínculo é com procedimentos, mas se o teu vínculo é com gente,
trabalhar com pessoas, desenvolver pessoas. Então, você tem uma ferramenta poderosíssima para dar o toque de Midas, sabe? Daí a César o que é de César. Para o Fábio, eu falo uma coisa, para Isabel, eu falo outra. Não é por quê? Porque eles têm jeitos de resolver as coisas diferentes. Então, a gente pode ajudar as pessoas a manifestarem a melhor versão delas mesmas de formas diferentes. Não é igual para todo mundo. E aí a gente começa a entender que aqueles posts que a gente recebe, 5 coisas que uma pessoa que tem inteligência emocional faz. Não existe isso. Não existe 5 coisas que uma pessoa que tem. Porque cada um de nós tem uma inteligência emocional própria, que é o uso dos meus recursos. Eu sou inteligente emocionalmente se eu uso os meus recursos como meio pelo qual eu desenvolvo atividade. Então eu tenho um jeito de funcionar. Não é igual a todo mundo. Tudo que é igual a todo mundo é menos inteligente emocionalmente. É um padrão. Eu tenho que abandonar quem eu sou para ter um padrão. Vou usar recursos que eu tenho escassos. Inteligência emocional é usar os teus recursos como meio pelo qual você desenvolve a atividade e, com isso, gastar menos energia e ter mais felicidade e autorrealização. Ô, Bel, tem alguém aqui que fez o curso em Frederico com a gente? A Marciana? Isso, a Marciana fez. Não sei se ela tá podendo falar. Se a Marciana puder falar, bonitona lá, querida, se ela conseguir falar aqui como é que foi para ela o curso, seria bacana. Pode ser, querida? Tudo bem? Tudo bem? Tô zoada, tô. Cheguei da Zumba agora. Foi Ai, que extraordinário, delícia! foi muito bom. Mãe, 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 tira tudo. Estamos de gatinha nova aqui. Tá certo. Depois, quando tu puder, daí tu fala pra gente como é que foi te descobrir, como é que foi perceber. E eu vou falar o meu depoimento antes para vocês. A gente vai estar aí em Frederico, já compramos as nossas passagens, já estamos com a metade da turma aí, um pouco mais que a metade confirmada. Provavelmente vai ser uma das últimas cursos que a gente tem aí em Frederico, porque a gente está falando de uma cidade pequena, a gente é, talvez não tenha tantas pessoas assim. Mas nós estamos nessa jornada há 30 anos. Eu posso garantir uma coisa: a minha capacidade de amar o Márcio, amar a vida, amar as pessoas, a me relacionar com família, não tem preço. Tu olhar, por exemplo, é, 60%, segundo a neurociência, da nossa personalidade ela é genética, né? Então veio da nossa genética, pai, mãe, avô, etc. 20% é o meio que a gente convive. E 20% é a nossa vontade. Então, a gente não consegue mudar ninguém. Eu não posso mudar o Márcio não pode me mudar. Eu não consigo mudar meu funcionário, eu não consigo mudar meu filho. Quem quer ter controle com o filho vai sofrer a vida inteira. A nossa única maneira, porque a gente está brigando com 80% do que a gente se desenvolveu na primeira infância desde quando a gente nasceu até os 7 anos de idade. Então a gente está falando de 80% do nosso jeitão, da nossa personalidade, das nossas forças, dos nossos traumas, dos nossos medos, se desenvolveram lá até quando a gente tinha 7 anos. Então a gente está falando só de 20% da vontade. O que o Márcio acabou de falar aqui para vocês, ele está conversando com a vontade de vocês. Que vontade? Para saber se existe uma vontade aí dentro de ser uma melhor pessoa. E não é uma melhor pessoa para o Márcio, para a vida, para o meu funcionário, é uma melhor pessoa para mim. Quando eu me transformo numa melhor Fabrícia, quando eu sei o nome das minhas forças, mas também sei o nome das minhas dificuldades, eu preciso saber que eu tenho persistência, mas eu também preciso saber que às vezes eu tenho raiva e que a raiva me sequestra e eu vou ficar muito cri-cri. Eu preciso saber que eu tenho ímpeto e uma capacidade imensa de reagir na vida, mas eu tenho que dar uma olhadinha também que às vezes esse ímpeto pode virar uma luxúria, agressividade. Preciso saber que eu tenho que ter prudência, mas às vezes pode vir prudência demais, pode se transformar em medo. Mas o nosso curso, na nossa metodologia, vocês vão aprender a firmar suas forças, a olhar para isso. As nossas fragilidades é só para a gente entender assim, ó, eu tenho chatice um monte. Eu sei dizer e o Márcio sabe também. Eu sei de qual é salteado. Se o Márcio quiser se separar de mim, ele sabe todos os meus pontos fracos. E eu também sei os dele.
Mas a gente quer um amor, uma relação, uma prosperidade, então nós focamos nos pontos fortes. Nós não tentamos mudar um ao outro, nós não, nem como marido e mulher, nem como sócios, né? Então, a nossa metodologia, ela te empodera, é isso que a gente faz. E nunca na vida do planeta nós precisamos tanto disso, de olhar para as nossas forças, de ser adulto o suficiente para olhar para as nossas fragilidades, para as nossas dificuldades. Nós não tem... Gente, eu dou mentoria, mas também para grandes executivos, para todo mundo tem problema. E daí, quando a gente olha para as nossas fragilidades com amor, com atenção, com respeito, mas sabe o nome das nossas forças, nós vamos adiante. Eu digo que o nosso curso é um curso que forma pais, porque os pais hoje em dia, às vezes, né, os filhos estão tão tanto acesso à internet com tantas coisas e às vezes não sabe dizer qual é a força do seu filho ou orientar, fazer uma boa orientação, forma grandes executivos, nunca foi tão importante. Entender de inteligência. A gente tem uma formação em analista Enneagrama, esse é um curso de autoconhecimento, autodesenvolvimento e gestão de pessoas que vão fazer com o Enneagrama 3.0. Quem vai fazer aqui que está inscrito, né? Mas nós temos um que é a formação de analista, que a Isabel já fez e que o Fábio está fazendo, que é para te profissionalizar em Enneagrama, sair consultor, coach, a Isabel, o Fábio, eles já podem dar mentoria depois do curso, a te ajudar a pegar na mão e fazer você entender melhor colocar em prática as tuas forças. Na formação de analista, metade das inscrições, 40% são empresários, como estava aqui o nosso amigo Robertinho que saiu, né? Mas são empresários. A maioria são empresários para entender o quê? A si ter mais sentido e significado e também a entender as pessoas que eles convivem. Uma outra coisa que esse curso dá e que é muito poderoso é propósito. Muitas pessoas estão deprimidas porque às vezes conquistou tudo, já tem autorrealização, já tem uma prosperidade. Por exemplo, eu e o Márcio, a gente tem que ter propósito. E nós temos propósito até o final da nossa vida, enquanto a gente estiver juntos. Propósito é o que tu dá sentido e significado. Só que às vezes a gente não sabe. E sentido e significado é emocional, é aquilo do nosso ego maduro. O nosso curso puxa as pessoas para o ego adulto. Nós temos 4 estágios dentro da gente. Gente, nós temos um ego infantil, que é uma faceta nossa, um personagem dos vícios emocionais, que o Márcio vai falar no último encontro. O ego infantil é a nossa raiva, nosso medo, nossas birras, nossa autossabotagem, nosso julgamento, nossa criticidade. Esse é o ego infantil. O ego infantil se vitimiza, culpabiliza, fica irritado toda hora, acha que a culpa é dos outros. Esse é o ego infantil. O ego adolescente é aquele personagem que às vezes vive dentro da gente, que quer transgredir as regras, que bate de frente com a autoridade, que sabe aquele jovem que às vezes vai trabalhar em algum lugar, que brigava com o pai e ganhou, brigava com a mãe e o pai dizia, deixa, coitado, tá, não sei o quê. Ou a mãe dizia, deixa, tadinha, ela tá virando adolescente, daí a filha ganha. Gente, criança quando faz birra e ganha do pai e da mãe, na vida adulta vai fazer birra dentro da empresa. Adolescente quando faz birra dentro de casa e o pai ou a mãe perde a autoridade, ou vamos supor, conheço os filhos da Bel, são umas lindezas. Mas imagine que a menina faz birra com a Bel e o Fábio diz, mas deixa, a Bel vai lá e deixa e perde a autoridade. Na vida adulta ela vai bater de frente com o chefe da empresa. Eu sou chamada, o Márcio também, para fazer palestra de saúde mental. Nós trabalhamos com várias empresas, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Receita Federal, grandes empresas, porque cada empresa já teve suicídio. E sempre vão ver, são os jovens, que no primeiro não, na primeira demissão, não deu conta. Por quê? Não deu conta dessas emoções. E é por isso que a gente tem que entender de emoções. É o melhor investimento que você pode fazer na tua vida. Se não fizer com a gente, você tem que fazer com alguém. Opa, tem perguntas ali, mas sem óculos eu não consigo. Então, deixa eu ler aqui as perguntas. Então, Fabrício, eu tenho uma curiosidade. Se nunca houve uma família unida, como vai haver uma sociedade? Como é que é seu nome, amada, ou amado, né? Não sei se é mulher ou homem, que tá escrito Samsung SM, então eu não sei quem. Ah, é tu que tá com. A Ana, Oi, Ana, é você? Então, eu vou te Natal. perguntar. Ana Natal?
A gente pode trocar o nome dela ali, ó. Ana Paula. Ana Paula. Ah, tá. Ana Paula. Quer perguntar, Ana? Quer falar? Oi, boa noite. Uma pergunta. Desculpa que eu baixei na corrida ali e ficou pelo nome abreviado ali, entrou pelo celular o Samsung. Já põe outro aqui. Não, é que essa dúvida, um dia eu estava conversando, eu disse, se nunca houve uma família unida, como é que vai, que nem todo mundo vai pensar da mesma forma, né? Mas Uhum. eu tenho esse ponto de vista, sabe? Dentro da família, da, que é uma sociedade entre familiares. Ana, tá perfeito o que a Ana tá falando, porque assim, ó, as nossas primeiras relações sistêmicas, ou seja, dinâmica sistêmica, eu não tô falando de constelação sistêmica específico, mas as nossas dinâmicas sistêmicas, ou seja, primeiro, foi nas primeiras experiências, na relação com pai, mãe, etc. E não existe ninguém nesse planeta, nem nós, que passamos pelas nossas primeiras experiências sistêmicas das relações sem traumas. Porque é frustrante. E é importante a gente se frustrar na família. O problema é que tem gente, às vezes, que deprimiu demais, teve muitos abusos. E todo mundo tem mini, médios ou grandes traumas ou algum tipo de abuso. Então a Ana tem razão. Quanto maior foi a dificuldade na infância, muitas vezes essa pessoa às vezes constrói um patrimônio pela dor e não pelo amor. Mas muitas vezes constrói uma história e lá na frente ressignifica o que viveu. Eu sou mentora de grandes profissionais e que todos têm traumas específicos e que hoje já construíram a vida, já deram conta isso, mas estão ressignificando dores antigas para construir uma sociedade melhor com seus funcionários, Ana. Então, eu tenho e pessoas que, porque pessoas abusadas tendem a ser abusadores na vida adulta. Não importa que tipo de abuso, abuso físico, psicológico, sexual, negligência, abuso patrimonial, não importa. Ou podem ser na vida adulta estar em ambientes abusivos, estar em situações. Então a Ana tem razão. É difícil a gente construir uma sociedade quando tu tens umas dinâmicas desastrosas, às vezes familiar. Mas a gente não pode entregar para o nosso ego infantil, Ana, e dizer assim: a culpa é do meu pai, da minha mãe. Pô, pai e mãe não tem manual de instrução? Eles não vieram. Meu pai e minha mãe, coitado dos meus pais, eles erraram muito e acertaram um monte. Nós temos que ser adultos hoje para fazer esse tipo de curso que a gente faz para entender assim, o que meu pai me deu? A vida, me deu a educação, consegui estudar e comidinha e não passei fome. Pô, beleza, mas me disse umas besteiras, mas também me deu honestidade, também me deu. Então a gente tem que pegar as coisas boas que a gente viveu, pegar o nosso ego adulto, porque o nosso ego infantil, que são os vícios emocionais que o Márcio falou, raiva, orgulho, vaidade, ele não falou aqui, ele vai falar no curso, né? Pegar o nosso ego adulto, que o Márcio deu hoje, um curso de ego adulto persistência, sentimento de capacidade, força, prudência, pegar essas forças que tem dentro da gente e ressignificar e ter com um olhar mais adulto aquilo que a gente viveu. Nosso curso ajuda a isso. Porque eu começo a olhar assim, pô, eu tenho problemas, mas a minha família também teve. O que, que eu vou fazer com o que eu ganhei daqui para frente? Então a Ana tem razão, e todos nós vivemos situações desastrosas na nossa infância de alguma coisa. Na família existe, né? E hoje mesmo, a vida tá o tempo inteiro te puxando tapete. Às vezes você tem uma mágoa com alguém da família, e como é que você vai fazer com isso? Você precisa de ferramentas como essa. Ou de terapia, ou ferramentas que tu entende. Pô, agora eu entendi por que aquele cabra lá de casa fala sempre grosso comigo, sempre levanta a voz. Eu sou a mais velha de irmã e tenho dois irmãos. São todo mundo diferente. O Márcio tem três irmãos, todos são diferentes. Mas quando a gente encontra uma ferramenta que a gente lê as pessoas e a forma que o Márcio mostra, a gente consegue ler demais as outras pessoas, aumenta a nossa compaixão, também aumenta nosso discernimento. Com isso aqui eu quero conviver e com isso aqui não vale a pena conviver, que essa pessoa não vai mudar nunca. Isso aqui, essa pessoa só vai mudar se ela conseguir lidar com isso, com aquilo. Não existe tipo de enneagrama melhor que o outro.
E existe pessoas mais machucadas e menos machucadas. Pessoas machucadas machucam outras. Pessoas curadas curam as outras. E o nosso curso, ele eleva o nível de consciência. E o Márcio tem uma capacidade, e não é porque é meu marido, mas eu sou muito fã dele. O Márcio, que ele é aqui, ele é em casa. O Márcio vibra alto. Ele é incapaz de ficar falando dos negativos das pessoas e tal. Ele não deixa ninguém vulnerável dentro dos cursos dele, né, Bel? Ninguém. Nunca vi o Márcio humilhando. São 30 mil pessoas. Ele dá curso nesse Brasil inteiro, fora. Porque ele vibra alto. Ele não se permite ficar julgando, criticando o aluno ou a pessoa que estava lá. Pode ser porque a gente trabalha, nós estamos nesse planeta para lidar com isso, né? Eu tenho um trabalho de liderança humanizada, ele também, e com amor, amor pela gente mesmo. Então, Ana tem razão. Cada vez mais as famílias estão muito bagunçadas, né? As famílias estão sofrendo. A gente atende grandes empresários também que estão com dificuldade de fazer sucessão, porque também não conseguiu trazer para o ego adulto muito dos seus filhos. A gente tem várias situações nesse aspecto, vários amigos, inclusive, também, né? Então, esse é um curso para a vida. A gente tem ele gravado, se você não quiser fazer presencial. A gente vai ter esse presencial aí, então eu vou estar junto, o Márcio também. Eu vou dar um curso domingo de liderança feminina humanizada, daí eu vou falar sobre autoestima, poder pessoal, bem baratinho, né, Bel? Que é 400 pila por pessoa, é 800 e pode levar uma segunda pessoa, é para mulheres. Eu vou empoderar, falar de liderança feminina humanizada, mas 3 dias, 2 dias e meio antes, eu e o Márcio estaremos juntos. O curso vai ser dado 90% pelo Márcio. Eu vou dar algumas inserções, eu vou falar sobre autoestima e poder pessoal nesse curso. E eu tenho uma aula que eu falo, os 4 egos que eu falei para vocês. Eu vou falar sobre autoestima, que é a estima que eu tenho de mim mesma, não a estima que os outros têm de mim. Ou seja, a estima que eu tenho de mim como esposa, pode ser que eu me dê uma nota 9, pode ser que o Márcio diga assim, eu dou 8, 8,5, que ela vive trabalhando muito, fala demais, quer falar com todo mundo. Ele não falou aqui que eu sou faladeira, um malvado falou que eu sou muito faladeira. Mas eu me tenho uma autoestima de 9. Pode ser que eu me dou uma nota 10, 9 como filha, minha mãe diga, eu dou 7 para ela, que ela não me responde os 5 mil áudios de 7 minutos por dia. Eu vou falar sobre isso. Autoestima é a estima que eu tenho de mim, não a estima dos outros, e poder pessoal é a capacidade que eu tenho para bancar isso que o Márcio falou hoje, para investir essas forças que ele falou hoje, que é a energia que eu utilizo para bancar quem eu sou. Poder pessoal é a energia que eu utilizo para bancar a pessoa que eu sou, do jeito que eu sou, com força e fragilidade. E isso tudo eu vou casar com esses. É um trabalho conjunto que a gente faz. Já fizemos da última vez também, né, Bel, em Frederico. E vocês têm a oportunidade de ter a gente presencial. Depois só online, que daí a gente tem o curso online. E depois. E a gente está com desconto. Quem se inscrever hoje com a Isabel e falar, Bel, eu vou fazer. Se você não gostar, a gente dá o dinheiro de volta. Não vai ficar com o dinheiro de ninguém, Bel. A gente dá o dinheiro de volta. E você hoje, a gente está dando 1.000 e poucos de desconto, é isso? Não sei, 1.300, 1.100. É isso, Fá. 1.400 de desconto. Não vai ter mais, não adianta. A Bel, ó, ficou essa semana assim, por favor, Fá, por favor. Eu tô mentindo? Eu não minto, tá? Eu não minto hoje, faz 29 anos que eu não minto, porque antes de eu era adolescente, eu mentia para minha mãe, dá muito mais trabalho para mentir. Hoje eu não minto, não minto nada. Ela e o Fábio pedindo, mas dá para dar? Eu disse, não, se quem não se inscrever hoje, a gente vai voltar pelo nosso valor, porque o nosso curso tem muito valor. É um investimento que você faz para a vida. Se tu parcelar em 10 vezes, é uma mixaria que você tem por mês. É como se fosse 15 anos de terapia num final de semana só, porque tu vai te compreender para sempre, tu vai compreender quem é da tua família, tu vai compreender. Então, vocês podem parcelar em 10, 12 vezes, a gente facilita bastante. Agora nós temos valor. Nós estamos no mercado há 30 anos e esse é um valor que você precisa dar para você. Eu gasto muito mais do que esse curso por ano, por mês na minha vida. O Márcio também. A gente agora vai fazer um curso fora do país, porque a gente não para de investir. E isso nos dá felicidade, isso nos dá prosperidade. A gente está dentro das grandes empresas
Então, assim, é algo que vocês vale a pena. Não tem preço, gente. Não tem preço. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Não tem preço a gente fazer um curso desse. Eu fiz esse curso quando eu tinha 15 anos. E uma das coisas que eu queria era entender a minha mãe. Às vezes a gente tinha uns conflitos e tal. E depois que eu fiz esse curso, e eu não conheci o Márcio ainda, né, com 15 anos, eu conheci o Eneagrama por um outro professor, uma outra professora, uma terapia, e ela disse: tu quer te conhecer mesmo? Tu tem que fazer o Eneagrama. E eu tinha 15 anos de idade, eu era secretária de psicólogos, e eu me conheci. E depois, com 23 anos, acho que a minha história era para ser com o Márcio, eu acabei conhecendo o Márcio num curso de Eneagrama e a gente ficou juntos até hoje. Ele já dava curso de Eneagrama. Então, não tem preço tu entender e investir isso na tua vida tu entender como é que é tua mãe, como é que é teu pai, como é que é teu funcionário. Meus colaboradores, eu nunca tive um processo trabalhista em 29 anos na vida, porque o Eneagrama te ajuda a entender como é a motivação das pessoas. Esse curso vai ser presencial ali em Frederico, nós temos online, nós temos um ambiente à distância cheio de curso. A Bel está autorizada a dar umas cortesias hoje, amanhã não, Bel, entendesse? Entendesse? Sim. Entendesse mesmo. Eu não estou fazendo jogo, gente, é de verdade isso, porque a Bel, é a primeira vez ela fez o curso, ela não quis receber a comissão dela, ela deu tudo de desconto para todos os clientes, e agora, dessa vez, ela fez tudo É isso, verdade, é tudo verdade. de verdade. Eu E daí devolvi a comissão para dar em desconto pro pessoal, para comprar a nossa ideia, para poder trazer vocês para cá. E daí agora ela, a primeira vez ela deu o dinheiro todo para os alunos. Agora ela quer dar o nosso também para todo mundo e bem mais barato ainda. Ela, um dia a gente vai ficar bem milionário e fazer tudo de graça. Ou tem um monte de curso de graça lá no, tem um monte de vídeo no É, Instagram. eu quero trazer eles morar em Frederico. A gente não vai sair de Floripa, não. Aqui, gente, deixa eu mostrar. Esse é o Enneagrama das competências emocionais que o Márcio falou. Todo o curso vai ser baseado em psicologia positiva e eu vou dar a parte de psiquiatria positiva. Vocês vão ter mudanças de comportamento, sim, comprovado, sim, porque vocês vão ter consciência. Nós temos 86 bilhões de neurônios, nós temos 60, 70 mil pensamentos por dia. Aposto que a maioria de todos nós dessa sala, às vezes, fica com pensamentos mais negativos sobre a gente do que positivos, se culpando, se cobrando. Nós vamos ensinar como ter mais saúde mental, olhar para os pontos fortes. Aqui vocês vão ter o Enneagrama 3.0, isso aqui são diversos outros cursos que a gente tem, que não importa. Eu sou mentora, né, de executivos, líderes, Márcio também, mas a gente está sem agenda. Vocês vão ganhar esse teste aqui, ó, na inscrição, e vocês vão ganhar também uma versão para vocês utilizar para todo mundo da família de vocês. Tudo que a gente tem é Biblioteca Nacional. Aqui são os cursos à distância que a gente tem gravados. E aqui, ó, Márcio já foi no Jô Soares, está aqui. E aqui são a gente tem N formações, são psicoterapeutas corporais, aqui são os clientes que a gente atende. Receita Federal, eu estou indo para Brasília esse mês, saio de Frederico, já embarco para Criciúma, depois para Brasília, para dar um curso no Superior Tribunal de Justiça de Liderança Feminina Humanizada. Serpro é um dos nossos clientes, não sei se vocês conhecem. Ministério da Agricultura, hoje mesmo a gente teve reunião com o Ministério da Agricultura, Conselho Federal de Contabilidade, Infraero, Petrobras, Tribunal de Contas, são todos clientes bem sérios, nossos clientes, Controladoria Geral. Empresas privadas, Rede Globo, a gente já treinou, a maioria dos diretores que trabalham com desenvolvimento de criatividade, de novelas e tal. Faz os óculos da Prada, Luxótica, Marisol, SBT contrata a gente há mais de 10 anos, o presidente está lá no nosso Instagram, contrata para desenvolver comerciais. Senac, Sesc, a gente já trabalhou com todos, Sebrae, aqui algumas empresas, Dudalina, né? E cooperativas a gente trabalhou com quase todas. Não todas, tem uma aí que a gente não trabalhou, né? Sicredi, Cicobi, Viacred, Unicred, e assim, Unicred contratou a gente por 20 anos. Tem curso agora em março vai dar para eles. Unimed, Cooperalfa e assim por diante. A Mara, que é gerente executiva, e eu. Tá, perguntas. Quem é que vai abrir a câmera para perguntar para gente? Só a minha amiga Ana Paula. Parabéns, viu, Ana? Parabéns. Parabéns, gostei de ver. Podem mandar mensagem no WhatsApp, o Fábio tá falando ali.
e pergunta, gente, de verdade, estou falando isso. A gente vai estar aí uma vez, vai estar de passagem, né? Se você tem dificuldade, se você não é para ti, eu não gosto de ficar me vendo, não é isso, esse não é o curso para ti. Agora, se você tem vontade de se conhecer, se você tem vontade de prosperar melhor na vida, porque ó, o SBT só contrata gente para a área comercial entender de enneagrama para eles venderem mais. Se você tem vontade de melhorar o teu relacionamento em casa, ó, são mais de 30 mil pessoas que fizeram o curso com a gente. Amor, quantas pessoas a gente ouviu dizer, depois que eu fiz, por que que eu não fiz esse curso antes de eu casar? Agora que eu fiz esse curso, entendi meu marido. Agora a gente diminuiu de briga, mas nem tudo são flores. Já teve muita gente que fez o nosso curso e disse: agora eu tenho certeza que eu vou me separar. Eu não vou dizer que é o teu caso de vocês, mas já aconteceu. Então, mas a maioria se relacionou, a maioria pensou, poxa, eu gostaria de, né, de me relacionar. Ó, a Rose tá junto? A Rose fez inscrição e tá contando os dias. Que bom, Rose. Que bom, querida. Mostra pra gente quem é você. Tem gente que já tá de pijama, né? Tá de pijama, no ventilador, ou tá, né, de camisola, assim, toda no ar-condicionado por esse calorão. É isso, gente. A gente vai estar aí. Eu espero encontrar vocês. Falem com o Fábio e Isabel. O Fábio está se formando para começar a dar aula. Depois vocês vão ter aula com o Fábio aí em Frederico e outras cidades ao redor que a gente está fazendo. Então, nós estamos formando o Fábio para dar aula de Enneagrama. A Bel também, provavelmente, no futuro vai fazer isso. Hoje, eles são analistas formados para dar consultoria e mentoria, ainda não estão formados em dar aula, mas eles estão se desenvolvendo, vão dar treinamentos em outras cidades. E hoje essa é uma oportunidade de vocês fazerem com quem criou a metodologia do Enneagrama. Nós formamos muitos instrutores no Brasil inteiro e fora do Brasil também. E isso, assim, eu espero encontrá-los. Eu vou estar junto. Nós somos acolhedores, empoderadores, transformadores. Nós realmente fazemos uma mudança, ajudamos, né? A se tornarem agentes de transformação. E fico feliz de estar aí apoiando junto com a Bel e com o Fábio. Ah, que bom, a Suzana também tá junto, Suzana! Show, show, show. Seja bem-vinda, amada. Vai gostar. As pessoas dizem que é o antes e o depois estar com a gente. Não estou dizendo só com a gente. A gente tem um monte de dificuldades, defeitos. A gente não é perfeito. Nós, meu Deus, só que a gente se mostra muito. A gente é muito transparente. A gente é muito real. A gente mostra como é possível a gente se desenvolver e como é possível a gente se transformar. Nosso cérebro não quer fazer mudanças positivas, então não dá para a gente brigar com a gente. Nosso cérebro foi feito, nós temos 86 bilhões de neurônios, trilhões de redes neurais. E nós sustentamos todos os dias redes neurais daquelas que estão mais presentes. Nós temos 60 a 70 mil pensamentos por dia, tá? 60 a 70 mil pensamentos por dia. E 90% do que a gente está pensando hoje é igual ao que a gente estava pensando ontem. E nós, todos os dias, nós ficamos apenas 5% conscientes, 95% nós estamos no piloto automático. Então é muito difícil mudar. Só que se a gente não mudar, a gente pode deprimir, morrer mais cedo, não ter satisfação. A gente precisa ser mais real. E é isso, assim. Eu não me lembro bem, mas assim, eu acho que hoje, quem faz a inscrição hoje vai poder pagar, acho que até 12 parcelas de 390 e pouco, se eu não me engano. E quem fizer a inscrição, eu não me lembro se é bem isso, Bel, e quem fizer a inscrição depois de amanhã vai pagar 12 de 532, ou à vista, tu paga 3.900 hoje ou 5.300 depois. É assim que vai ser. Nós não fazemos isso, esse é o valor do curso online. E nós estamos indo presencial para Frederico, que tem um custo alto para a gente, as passagens de Floripa, hotel, material, tudo mais, né? Coffee break e etc. Vocês Lembrando, podem, vai ter também algumas negociações e presentinhos para quem é casal, né, Bel? Eu gosto tanto de ter casal no grupo. que podem conversar Casais. conosco, isso aí. Lembrando que quem adquirir o curso do Enneagrama vai ganhar o passaporte para ir participar do Liderança Feminina Humanizada, né? Então, imagina, a gente tá vendendo os ingressos, né, avulsos a R$ 800. Então, vai ganhar
mais 800 aí. Imagina, 1.400 de desconto pelo Enneagrama, porque o valor é esse que a Fá falou, 5.390. E esses 1.400 mais 800 para poder ir pro Liderança Feminina Humanizada. Então, E quem são não quiser, daí vai ter que pagar os 800. A segunda pessoa, liderança é no domingo, das 9 às 13, 14. E isso, depois não tem mais daí esse bônus, né, Bel? isso aí. E se alguém tiver interesse, pode mandar mensagem. O Fábio passou o número ali. Vamos negociar, pessoal. É a oportunidade que vocês vão ter, porque, como a Fá falou, a gente vai mirar outras regiões também, né? Então, a gente vai estar envolvido aí em outras regiões e, Frederico, a gente vai ter essas duas turmas, quem sabe, mais adiante, né? Mas esse ano é certo que não, né? Mas, Não, de duas repente, no turmas, ano que vem. já teve uma turma, né? Essa é a E, segunda. A gente não tem agenda mesmo. é, Provavelmente só se for em company aí, né, Bel? Nós só conseguimos essa vaga agora que eles vão vir em fevereiro, porque a gente reservou desde o ano passado. Mas é verdade, é verdade. A gente está na semana seguinte na Angel Grace em Criciúma, na outra semana a gente está em Tubarão no Senac, na outra semana eu estou em Brasília, o Márcio vai estar aqui no Costa Norte, março a gente está lotado de novo, então é verdade verdadeira. Então é isso. Não é isso. Nos vemos Isso em aí, breve. pessoal. Isso aí, obrigada pela presença. Depois eu vou chamar o pessoal que ingressou aqui, né, para a gente negociar, então, a possibilidade de ter, né, esse pessoal que estava aqui na aula em sala junto conosco. Se for dinheiro, fala com a Bel. Se for assim, sei lá, não posso, né? Tem um bebê de colo, não tem como. Mas Leva o bebê! o bebê, a Isabel fica cuidando de todo mundo lá. A Bel Meu adora Deus. cuidar das crianças. Mas se for, façam isso. Eu fiz com 15 anos e mudou a minha vida. A gente, eu e o Márcio, pô, quando pode, a gente está estudando e a gente só ganha com isso. Só ganha. Isso, a São gente deveria ter as. 2 dias e meio pensando em si, né? É dois Sim. dias e meio mergulhado para dentro de ti. Isso é muito gostoso. Passa assim. Isso. E vamos, E a gente Patrícia. deveria ter acesso a essa informação, né? Essa sabedoria do Enneagrama, esses treinamentos. A gente deveria ter acesso lá quando a gente está saindo da adolescência, entrando na fase adulta, né? Mas tudo tem remédio, digamos assim. Digamos assim, que aconteceu as coisas que aconteceram da forma que tinha que acontecer para a gente estar aqui, né? Então a gente tem que validar isso e olhar para frente, né? Se melhorar daqui para diante. Exatamente. Exatamente. Fá, Márcio, muito obrigada, tá? Vocês são sempre mestres aí nas palavras. A gente é sempre muito honrado em ter vocês e eu sempre digo, agradeço a Deus porque vocês cruzaram o nosso caminho aí e que a gente está podendo trazer para Frederico essa novidade aí que vocês estão apresentando, que é o Enneagrama 3.0 das competências emocionais, que é para focar então no lado positivo, naquilo que a pessoa tem de melhor e enaltecer isso, né? E dar uma leve pincelada ali no momento que a pessoa não está muito saudável, digamos assim, que ela pode ir para o vício emocional, mas não enaltecer vício. Porque se eu focar no vício, eu vou viver a vida no vício. Exatamente. E a gente que agradece, Bel. É admirável ver o engajamento de vocês dois como casal e eu me sinto feliz, grata e honrada de estar também apoiando o projeto de vocês. É bonito ver eles como casal, eles dão aula na igreja, eles se apoiam um ao outro. A Bel pega aqui a vontade dela que me fez fazer esse projeto, que a gente está sempre em grandes lugares, praticamente nas capitais, mas bastante pela tua vontade, do Fábio também. Eles estão super engajados com isso. Eu acho que eu me sinto feliz e honrada por estar fazendo isso de verdade, de verdade, né? Isso aí. Porque 2 horas da última vez, acho que a gente levou 3 horas de Chapecó até Frederico, 3 ou 4. E para De quem entrou depois, né, que tu comentou, vocês deram uma passadinha por Ametista, né? E o colar que tu tá usando é dali, né? Antes, aí eu me esbaldei lá. Oh, meu Deus do céu. Na volta, peguei um táxi para voltar, me esbaldei, achei umas lojas maravilhosas, uns restaurantes, mas me esbaldei, Jesus amado. Foi. Peguei pedra de tudo quanto é cor. Adoro pedra. Viu que legal.
Tem de tudo, tudo.